Olá você, tudo bem? Eu sou Alexandre Majores e é muito bom tê-lo conosco. Com muitas histórias inspiradoras, a Majores Imóveis, em relacionamento com seus clientes, nós temos aprendido muito. E hoje nós temos aqui pessoas sensacionais com experiências de vida que eu tenho certeza que você vai ficar apaixonado. Em mais de 174 países e mais de 1.800 cidades, com muita experiência para dar e vender, nós hoje estamos recebendo um convidado espetacular, com histórias alucinantes e daqui a pouco nós vamos apresentá-lo. E para ajudar nessa entrevista, nós também contamos com o filho dele. Então, gente, nós estamos aqui agora com uma das pessoas mais inspiradoras que eu já conheci. Ele que é pai de 3, e é marido há 50 anos, é empreendedor, palestrante, é cônsul honorário da Corsa do Marfim e é uma pessoa que já pisou em 174 países. Ubiraci da Fonseca. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. É um prazer e uma honra estar aqui com você, com seus ouvintes, poder compartilhar um pouco da nossa vida, daquilo que Deus nos permitiu viver. E, primeiramente, sempre coloco glorificando a Deus, porque tudo que somos e fazemos depende da ação e da permissão dEle, da bênção dEle, né? Então, tudo aquilo que nós fizemos e vivenciamos, né, foi em função daquilo que Deus nos permitiu. Amém. Estamos aqui para trocar aqui o bate-papo, falar de algumas experiências que tivemos e ao dispor de vocês. Talvez eu possa me apresentar um pouquinho mais, para dar mais detalhes, né? Sim. E para ajudar o senhor nessa conversa, a gente está aqui com ele, que também é pai, é filho, filho dessa peça rara no mundo, é marido, é empreendedor, é meu companheiro agora de pedal. É isso aí. Ele, Hudson Fonseca. Seja bem-vindo, Hudson. Legal, Alexandre. Obrigado mesmo. É uma bênção estar aqui também, como meu pai falou. Eu glorifico muito a Deus também de estar aqui, principalmente ao lado dele, que é motivo de muito orgulho na minha vida. Experiência que a gente vai poder conversar aqui, bater um papo. Eu falo pessoalmente, como filho, é fantástica para a minha vida, como ensinamento. Quero passar para o meu menino, como você mencionou. E é um prazer estar aqui fazendo parte desse momento. É, bacana demais. Quando a gente vinha no carro, a gente estava falando de várias experiências, né, sobre Ubiraci. É jogo de bola em cima dos elefantes, é uma aventura no Paquistão, atravessando as montanhas, é uma experiência no lado empresarial, na empresa Garoto, que coincidentemente nós estamos atrás dela agora, né? A gente não sabia, né? Mas são muitas experiências como ser humano, como empreendedor, como pai, como viajante pelo mundo. Sobre Ubiraci, fique à vontade, comece por onde o senhor quiser. Então, eu primeiro gostaria de dizer que eu sou Ubiraci da Luísa, minha esposa, companheira, guerreira de muito tempo, né? Nós nos casamos há 50 anos, vai fazer agora dia 6 de setembro. E Deus nos permitiu ter uma família. Temos 3 filhos, né? O Hudson aqui é o mais novo, né? Temos a nossa filha, que é a primogênita, é a Luana, a primeira. Depois temos o Biara Jorge, nosso segundo filho. E desses 3 filhos, Deus nos agraciou com 5 netos. 3 meninos e 2 meninas. Então nós temos 5 netos. Então, eu tenho 71 anos de idade, graças a Deus, muito bem vivido. Nasci em Goiânia, Pernambuco, cidade do interior de Pernambuco, fica a 50 quilômetros de João Pessoa, 60 quilômetros de Recife. E desde cedo eu sempre tive vontade e desejo. Quando eu era adolescente, tinha 12 anos, 13, eu estudava, lia. Naquela época não existia internet, não existia nem televisão, como nós conhecemos atualmente. Mas eu estudava, eu comprava livros e tudo mais, então eu tinha sempre um desejo de conhecer o mundo. Naquela época não tinha condições financeiras, então o meu mundo naquela época, assim, 12, 14, 15 anos, era 100 quilômetros para um lado, 100 quilômetros para o outro. Então eu sempre digo assim, uma ideia, um sonho, e hoje 174 países que nós visitamos. A minha esposa, que não gosta muito de viajar, mas eu sempre procuro carregá-la dentro do possível, ela conhece 80 países.
Mas a questão de conhecer o país não é só a questão, eu conheço tantos países. Na verdade, ir a um país ou conhecer um povo, uma cultura, é você realmente vivenciar aquele povo, aquela civilização, respeitar os costumes, né? E o bom da viagem é quando você planeja, são 3 etapas. Eu sempre trabalhei com 3 etapas. Você planeja a viagem, pensa qual é que você vai fazer, estuda, procura pesquisar os lugares, onde é que você quer conhecer, depois você vai vivenciar a viagem e depois você tem aquele recordar e viver, que é você então rever as fotos, os vídeos e tudo mais. Então eu comecei há 53 anos que eu viajo. E claro, durante um período que casei, teve os filhos pequenos, não podia viajar, financeiramente não era possível, também a questão de tempo, né? Mas aos poucos nós fomos galgando. Procurei uma função, uma profissão que me permitisse estar viajando também, né? Porque isso seria interessante para facilitar a logística e também, evidentemente, a parte financeira. Eu trabalhei em muitas empresas, muitas funções diferentes, eu desempenhei 18 funções diferentes em empresas de grande porte, empresa como a BASF, alemã, a Johnson & Johnson, que é americana, uma empresa lá de Manaus, a Espuma Indústria Química de Manaus, também trabalhei numa empresa de João Pessoa, Poliútil, empresa de plástico. Cada vez que eu mudava de função, eu mudava de empresa, mudava também de função, de profissão. Então, eu desempenhei 18 funções diferentes, né? Desde gerente de produção, supervisor, comprador, gerente de logística, diretor financeiro, diretor de marketing, diretor comercial, enfim, eu desempenhei, vamos assim dizer, uma bastante variedade de funções. Então, mas resumindo isso, eu me aposentei me aposentei em 2010 como diretor da Nestlé, diretor comercial da Nestlé Garoto. Eu fiquei 20 anos na Garoto, dos quais 12 com a família e 8 anos com a Nestlé. E eu me aposentei como diretor comercial da Nestlé, né? Me aposentei em 2010. Aí continuei trabalhando como consultor de várias empresas, Martins, lá em Uberlândia, a Pecim, lá no Rio Grande do Sul, em Erechim, e sempre trabalhando também na Abicabe, representando a Garoto e depois representando a Nestlé. A Abicabe é a Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Amendoim e Balas. Eu fiquei nessa associação 33 anos. Ela tem a sede na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp. E durante 7 anos eu fui o presidente dessa associação, que representava e representa, né, porque agora passei o bastão para um outro presidente, representa todas as fábricas de chocolate, as principais fábricas de chocolate do Brasil, evidentemente também as fábricas de balas e de amendoim. Então eu fui durante 20 e poucos anos vice-presidente, fui também presidente, também diretor da área de chocolates e nos últimos 7 anos eu fui o presidente, que representava institucionalmente aqui no Brasil e no exterior o setor de chocolates, amendoim, balas e também cacau. Fiz várias palestras em vários países, a convite, por exemplo, do Equador, a convite do governador da presidência do Equador, do governo do Equador. E então esse é um período assim de bastante atividade profissional. Depois eu me aposentei de fato e definitivamente em abril de 2023, porque o meu plano de conhecer o mundo, meu sonho, é um desejo, não é uma obsessão. É um desejo, Deus conhece meu coração, e eu procuro fazer a minha parte para tentar realmente conhecer o mundo. Se vou conseguir, não sei, Deus é que sabe. E também se não conseguir, amém, glória a Deus. Já estive em 174 países, mas ainda faltam 29, porque na minha conta são 203 países que o mundo tem, apesar de que a ONU considera 193. Mas existem alguns países que a ONU não tem assento na ONU, que a ONU não reconhece, mas que eu entendo que é um país, como, por exemplo, o Kosovo, que é da antiga Iugoslávia. Então, assim, desses 53 anos de viajar pelo mundo, eu estive em 1.870 cidades, das quais 1.050 nesses 174 países que eu estive. Eu tenho tudo isso anotado, registrado, fotografado, documentado no meu computador, enfim. E estive hospedado em 1.003 hotéis diferentes. Assim, tem hotéis que eu fiquei 30, 40, 50 vezes no mesmo hotel.
Mas aí isso não conta, conta só uma vez, né? Mas Sim. hotéis diferentes, em lugares diferentes, 1.003. E durante esse período eu fiz 26 cruzeiros, a grande maioria com minha esposa, com minha família, vários com meus filhos, netos, navegando por todos os mares do mundo. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, o Mar do Caribe, Oceano Mediterrâneo, no Rio Nilo, lá no Egito, Rio Amazonas, no Golfo do México, lá na região do Japão. E eu tenho na minha cabeça o mapa do mundo, né? Porque eu estou sempre lendo, anotando, estudando, aprendendo. Eu sei que não sei nada, mas eu estou procurando sempre conhecer. E comecei o primeiro país que eu fui, isso já no início da minha vida, recém-casado, eu fui ao Paraguai. Íamos até Foz do Iguaçu, de lá eu fui até Assunção. A primeira capital que eu estive foi Assunção. E, então, claro que a gente vai entrar em algumas perguntas aí, algumas coisas, eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também. Que eu acho legal, interrompendo um pouquinho, meu pai, que a gente escuta essa história, eu já escutei algumas vezes, porque eu faço parte da vida dele, como ele faz da minha, mas algumas pessoas podem estar nos assistindo, né, e pensando, poxa, mas talvez foi fácil, porque é uma carreira de sucesso, uma carreira que Deus abençoou, pelo mérito próprio, pela bênção de Deus na vida dele, que é uma pessoa que eu respeito muito essa questão, porque eu acho que ele tem essa devoção a Deus de fato, que eu acho que Deus está sempre ao lado do meu pai nesse sentido. E só que eu tive o privilégio, eu me interesso muito nessas histórias, vejo os álbuns que meu pai tem, ele é muito catalogado, muito organizado, mas o que eu acho que é legal para as pessoas entenderem é que não foi fácil. Meu pai, eu conheci as origens, eu estive na cidade que ele nasceu para conhecer as origens dos meus pais, tive a curiosidade de estar lá com ele, vi que eu conheço a história de como é que ele começou a empreender na vida dele, foi alugando gibis para os amigos naquela época, não tinha internet, não tinha nada. Quem conhece a cidade que ele nasceu sabe que é uma cidade muito pequena no interior, veio de família humilde, como minha mãe também, mas tinha uma meta, um objetivo, correu atrás, desejou ir nesse sentido. Então, às vezes a gente, como ele mencionou, tem uma história aí de sucesso de carreira, o que ajuda, ele buscou funções que o levavam para fora, dentro de um sonho que ele tinha, mas começou num lugar onde quem olhasse, como eu olhei de fora um piso e falei, poxa, ele sonhou, desejou aquilo, quis aquilo, e se alguém pudesse apostar, achava que nunca ele iria conseguir fazer o que ele fez, chegar onde chegou. Sim. Nem minha mãe junto com ele, são histórias muito parecidas, similares de começo de vida, então eu acho bacana as pessoas terem noção disso. Inclusive ele compartilhou, né, que ao invés de sair, de jogar bola, de ir gastar o dinheiro em festa, na adolescência, na juventude, ele preferia estudar história, história de reis, história de faraós, né? Não é verdade? Exatamente. Sim. Eu até fui professor de história um tempo aí e fiz o vestibular para direito, aí tive um sucesso lá de ter sido aprovado, né, no curso no vestibular de direito, porque a prova de história foi muito importante, porque eu acertei muitas perguntas, isso deu uma média mais alta. Das 50 perguntas, eu acertei 48. Aí isso ajudou em outras matérias que eu não era muito assim, expert, né, tipo física, química, etc. Mas aí, quando eu olhava assim para o mapa do mundo, esse mapa do mundo, se puder colocar ali de novo, olhava o mapa do mundo e dizia, puxa, mas o mundo tem tantos países, como é que eu vou fazer para ir a todos eles, né? Então, nós podemos depois conversar sobre algumas histórias, algumas experiências que tive em alguns deles, mas só para o espectador aí, estiver vendo essa entrevista, entender, né? Hoje, a situação de hoje, eu estive em todos os países da América do Sul, que são 12. Então, o Brasil, Argentina, eu sei que todos de cabeça, Argentina, sim, Uruguai, sem olhar para lá, né? Uruguai, Chile, aí tem o Paraguai, tem a Bolívia, tem o Equador, tem a Venezuela, tem o Peru, tem a Venezuela, a Colômbia, primeiro Colômbia, depois Venezuela, e tem 3 países ali, na verdade 2 países. Um é o Suriname, que é muito pouco conhecido dos brasileiros, a capital é Paramaribo, estive lá, um país bem pequeno, muito simples, e também a Guiana Inglesa. Depois tem a Guiana Francesa, que não é um país,
A Guiana Francesa pertence à França, né? É um território francês. Uhum. Então, a América do Sul tem 12 países e um território. Estive em todos. É claro, alguns eu tive 30 vezes, 35 vezes na Argentina, 12 vezes no Chile. E aí tem uma infinidade, eu tenho tudo anotado, Sim. as vezes que eu fui e tudo mais. Então, a América do Sul eu conheço de ponta a ponta, não só os países, os países, mas também o que cada um tem de interessante. Por exemplo, no Chile tem o Chile tem o Salado do Atacama, é o deserto do Atacama. O deserto do Atacama fica no norte do Chile, perto de Calama. É um local, é o deserto mais árido do mundo. Mais árido, não tem vida. Lá tem um lugar chamado Vale da Morte, que lá não tem vida nem tipo nenhum, inseto, nem nada. É estéril. Inóspito. E estive na Patagônia chilena, que você sabe que o Chile é um país muito comprido, né? A Patagônia chilena, no Parque Torres del Paine. E também, evidentemente, as cidades de Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Pucón. Eu tive mais ou menos umas 40 cidades aí do Chile. Isso só para falar do Chile, mas aí tem a Argentina, né? Muitas cidades da Argentina, mais de 50 cidades da Argentina que eu conheço, Mar del Plata, Mendonça, Bariloche, Viña del Mar, Entre Rios. Tem aí todo um mundo. Mas não dá para falar para todos, o tempo não dá. Né? Quando eu comecei. América do Sul. Comecei, mas nesse meio tempo eu também andei indo para a Europa. Antes de completar a América do Sul, eu tive alguns países da Europa que surgiram oportunidades, né? Sim. Mas seguindo aí o mapa, depois tem a América Central. A América Central tem 8 países. O Panamá é onde tem o canal do Panamá, não é? Aí tem Costa Rica, tem Nicarágua, tem Honduras, né? Tem Guatemala e tem o Belize. Belize é o menos conhecido. Em Belize tem a segunda maior cadeia de corais do mundo. A primeira está na Austrália, lá em Port Douglas, na Austrália. Fui na Austrália 2 vezes. Então, os 8 países da América Central, eu também estive, em todos eles. Né? Isso é muito interessante, Alexandre, porque a gente vai percebendo, acho que você está percebendo também, que meu pai não é uma pessoa que ele tem o desejo de conhecer o mundo por uma meta, por um objetivo. Isso faz parte também, Sim. Claro. Mas eu acho que ele tem, de fato, uma imersão. Sim. Pelo estudo, você vê como é a forma que ele fala dos países, ele antes de ir, como ele planeja, ele estuda o que ele conheceu, aquilo que é do gosto dele, ele quer imergir realmente dentro da realidade, da cultura, do que eles gostam, como eles comem. Isso. Então você vai vendo no detalhe, quando ele fala de Belize, dos corais, ele percebeu o que o país tem, como é que ele funciona. Sim. Isso é muito bacana, você vai continuar aí, mas... ele não quer só o carimbo, né? Ele não quer só o carimbo, ele quer a experiência, né? A vivência, ele quer sentir ali o ar. Porque ele gosta, ele gosta disso. Ele me citou, a gente não vai falar dessa experiência agora, mas ele me citou a viagem que o senhor fez lá na Sudão do Sul. Sudão do Sul, sim. É uma vivência, experiência alucinante, mas depois o senhor fala. Eu vou continuar no mapa. Então, aí, na América do Norte é fácil, são 3 países, né? Estados Unidos, México e Canadá. Os Estados Unidos, eu conheço aí, ponta a ponta ali, mais de 30 estados, né? Fui lá 35 vezes. Ele não é muito fã, não. Tá? Não sou muito fã dos Estados Unidos, não. Eu e minha mãe gostamos muito, ele já foi muitas vezes. Porque é o tipo de... Você vai nos Estados Unidos, você vai lá, por exemplo, na costa oeste. Então, você tem lá Los Angeles, São Francisco, San Diego, ali a Califórnia. Uhum. Você vai para a costa leste, que tem New York, tem Baltimore, tem toda aquela parte de Ohio. Fiz um curso na Universidade de Ohio, lá em Columbus. Fiz também outro curso na Universidade de Jacksonville, curso de logística, que eu fui diretor de logística aqui na Garoto. E fiz um curso na Universidade de Jacksonville, que fica na Flórida. Mas, de uma forma geral, os Estados Unidos é uma coisa muito assim igual. Né? Uhum. Tanto faz você está em Washington, como você está em New York, ou você está em... Tem as diferenças, claro, de clima, de tudo, mas é uma coisa mais... Então, eu gosto de conhecer, assim, de buscar... Entre ir aos Estados Unidos hoje e procurar... E é um país da África que eu não fui ainda, e eu opto pelo país que eu não fui da África ainda. Né? O choque cultural também é mais forte. Né? Quando eu falo dos Estados Unidos, por exemplo, nós fomos para o Haiti. O Haiti é um país da América Central, que eu vou do Caribe, que já vou falar. Mas quando eu estive nos Estados Unidos, não é só
não é só os Estados Unidos continental. Tem, por exemplo, o Havaí. O Havaí pertence aos Estados Unidos, fica a mais ou menos 3 horas de voo saindo de Los Angeles. A capital é Honolulu e tem a praia de Waikiki, que é espetacular. Fiquei lá com minha esposa durante uma semana, no Havaí. Espetacular. É Estados Unidos. Sim. Havaí é Estados Unidos. Mas também estive com minha esposa no Alasca, que é uma semana lá durante um cruzeiro no Alasca. O Alasca é o 50º estado americano. Portanto, lá, quando você pisa no Alasca, você está nos Estados Unidos. Eu estive lá em Skagway, estive na capital que chama-se Juneau. De lá eu peguei um helicóptero, fui lá para os Esquimós, que fica mais ao norte, e também na cidade de Ketchikan. Então, fizemos uma semana de Alasca. Mas também tem no Caribe várias ilhas que pertencem aos Estados Unidos, como, por exemplo, St. Thomas e St. John. São 2 ilhas que estão no Caribe, espetaculares, mas que pertencem aos Estados Unidos. Muito bem. Aí depois tem um desafio que eu tive muito grande, que foi exatamente o Caribe. O Caribe tem 33 ilhas, das quais 12 são países independentes. Países independentes, né? Como, por exemplo, Cuba, República Dominicana, você tem ali o Haiti também, que fica na mesma ilha da República Dominicana, e um monte de outros países, perdão, Santa Lúcia, Barbados, e tem mais um monte de outras ilhas que são interessantíssimas, muito lindas, muito bonitas, que pertencem ao Reino Unido, ou pertencem à França, ou pertencem à Holanda. Por exemplo, Saint-Martin e Saint-Michel é uma ilha que tem 2 nacionalidades, pertence à Holanda e pertence à França. Aí você tem Martinica, Martinica pertence à França. Aí você tem, por exemplo, Aruba. Aruba, Curaçao e Bonaire são ilhas que pertencem aos Países Baixos, ou seja, à Holanda. Então, assim, resumidamente, eu estive em todas as ilhas do Caribe. As que são países e as que não são. Mas quando você, por exemplo, quando você foi na ilha que pertence à Holanda, você não considerou aquilo como ir à Holanda? Não, porque aí você considera que você foi ali naquela ilha, mas aquela ilha, mas também não considero como um país, porque não é um país, é uma ilha, Martinica. Fui lá 2 vezes pegar cruzeiro, embarquei em cruzeiro em Martinica. Sim. Mas a Martinica, ela não é um país, então eu não considero como país, né? Claro, não é um país. E é um território francês. Então, quando eu digo França, é quando você vai lá em Paris, quando vai em Marselha, ou quando você vai em Nice, né, e tal. Sim. Agora, isso aí eu estou falando das Américas. Mas para resumir um pouquinho, porque o assunto é muito longo, Europa. Europa tem 50 países. Estive em todos os 50. É claro que Portugal, capital Lisboa, Espanha, capital Madrid, França, capital Paris, Inglaterra, capital Londres, é fácil de falar, é fácil de ver, né? Mas estive em todas elas, Alemanha, capital Berlim, Holanda, Bélgica e tal. Mas a Europa não são só os países da Europa Ocidental. Existem também os países da Europa Oriental. E aí eu estou falando de Hungria, capital Budapeste. Estou falando de Romênia, capital Bucareste. Estou falando da Polônia, capital Varsóvia. Estou falando aí você tem também ali a Bulgária, capital Sofia. Aí você tem outros países como a Armênia, você tem Azerbaijão, você tem um país muito interessante, pouco conhecido, que você perguntar a qualquer pessoa, a maioria das pessoas não vai saber. Por exemplo, tem uma cidade chamada Chisinau, que é a capital da Moldávia. A Moldávia é um país da Europa que fica entre a Ucrânia, que eu tive 2 vezes na Ucrânia, na cidade de Kiev e na cidade de Odessa, e fica entre a Ucrânia e em direção à Rússia, antigamente União Soviética, mas atualmente Rússia, né? Eu fui de carro de Chisinau até Odessa, que fica no Mar Negro. E Odessa é uma cidade muito linda, infelizmente com essa guerra aí teve bastante, sofreu. Existe um país entre a Moldávia e a Ucrânia chamado Transnistria. É um país que fica dentro do território da Moldávia, que a ONU não considera como país, eu também não considerei como país, eu estive lá,
em Transnistria. É um país que, na verdade, ele é um posto avançado do exército russo. Mas é um país que você, para entrar lá, tem que ter visto, você tem que passar o passaporte para carimbar, eles lá têm a moeda própria, tem o seu hino, tem uma bandeira, tem um povo, tem uma língua, tem uma religião. É um país. Independentes da Moldávia? Independente da Moldávia. A Moldávia não reconhece como país, poucas pessoas sabem disso, mas se você entrar no Google, você vai dar Transnistria, existe um rio chamado Transnistria, por isso que tem esse nome. É um país, eles vivem independente, a Moldávia não consegue reintegrá-la ao seu território, porque a Rússia não permite. É um ponto estratégico da Rússia. Isso aí, na geopolítica do mundo, é assim mesmo. Existem alguns países ali também junto, Lituânia, Letônia e Estônia, que pertencem à Europa, são 3 países chamados países do Báltico. Logo depois do Mar Báltico, em frente, você tem a Finlândia, capital Helsinki, e aí você está falando dos países do norte, né, os países eslavos, os nórdicos. Então, aí você tem a Suécia, tem a Noruega, e você tem ali a Dinamarca. Capital da Dinamarca é Copenhague, capital da Noruega é Oslo, e da Noruega é Oslo, e da Finlândia, como eu falei, Helsinki. E da Suécia é Estocolmo. Eu estive na Noruega várias vezes. Inclusive, de lá eu fui até o arquipélago de Svalbard, já perto do Polo Norte. Eu passei uma semana no Polo Norte, no arquipélago de Svalbard, e aí circulei pelo Polo Norte. Então, aí também tem outros países, por exemplo, a Bielorrússia, capital Minsk. É um país que tem muita influência russa, da União Soviética, ainda está muito dependente da influência russa. E então esses países do leste europeu são países menos conhecidos, menos visitados pelos brasileiros, mas pertencem à Europa. E, claro, na Europa também tem alguns países que são aqueles países pequenos, né? Mas são países. Por exemplo, o Vaticano é um país, Sim. dentro da cidade de Roma. Você tem Liechtenstein, que fica perto da Áustria e da Alemanha. Você tem Mônaco. Luxemburgo, Mônaco, e também tem Andorra. Andorra, a capital é Andorra a Velha. Fica a 250 quilômetros de Barcelona. Eu fui para Barcelona, e Barcelona peguei um ônibus e passei vários dias em Andorra. Andorra a Velha. É um dos 50 países da Europa. E existe um país também chamado Malta, que fica no Mediterrâneo. Ilha de Malta, a capital é Valetta. E essa ilha também é um país da Europa. Assim como também você tem ali Chipre, que fica também no mar Mediterrâneo. Bom, aí é o ponto, aí é o lugar fácil de ir. Tudo aí é muito fácil. Agora, a pauleira vem quando você vai para a África e para alguns países da Ásia, né? Por exemplo, eu recentemente estive no Turcomenistão. Mas a pauleira é muito significado pela dificuldade de visto, dificuldade de chegar. O que você considera que são os mais dificultantes nesse sentido? Dificuldade de tudo. Eu vou deixar a África para falar um pouquinho depois. Vou falar primeiro da Ásia. E, por exemplo, eu estive recentemente no Iraque. Passei 15 dias no Iraque. País maravilhoso, que está se recuperando da guerra, onde tem muitos lugares bíblicos. Eu estive na Babilônia, a ruína de Babilônia. Eu estive no local em Ur dos Caldeus, que a Bíblia fala. Sim. Ur dos Caldeus, onde Abraão saiu para uma terra que o Senhor iria mostrar e que ele nem sabia onde era. Eu percorri esse caminho de Abraão, né? Em Ur dos Caldeus. Estive também em Nínive, estive em Assur. E, claro, nas cidades atuais, Bagdá, Mossul, Najif. Estive na parte do Kurdistão iraquiano, que é um meio separado, você tem que entrar lá, mesmo com o visto do Iraque, você tem que ter outro visto para entrar no Kurdistão. É bem interessante. Isso é no Iraque. Existem os países da Rota da Seda, países maravilhosos. Olha, eu fui lá, alguns eu fui várias vezes, e eu pretendo voltar, mas eu estou dando prioridade para aqueles países que eu não fui ainda. Existem os países da Rota da Seda, são Cazaquistão, capital, que é o maior país. Cazaquistão, capital Astana. Aí você tem o Uzbequistão, capital Tashkent. Aí você tem o Quirguistão, capital Bishkek. Você tem o Turcomenistão, capital Ashgabat. Aí você tem o Tajiquistão, capital Dushanbe. Aí você tem o Paquistão, capital Islamabad.
E o Afeganistão, capital, Cabul, na verdade, desses todos aí, eu só não fui ao Afeganistão. Eu pretendo estar no meu plano e em janeiro do ano que vem eu estar mais ou menos direcionando para isso. A palavra, por exemplo, Cazaquistão, a palavra tão, ela significa lugar de, no idioma deles. Por exemplo, Cazaquistão, lugar dos cazaques. É um povo, é uma etnia, tem as crenças, tem a sua maneira de vestir. E apesar de serem países próximos, que faziam parte da Rota da Seda, são países que têm suas características bem distintas uns dos outros. Por exemplo, o caso do Uzbequistão. Porque então, o Uzbequistão, lugar dos uzbeques. Quirguistão, lugar dos quirgues. O Turcomenistão é o país mais fechado do mundo, mais do que a Coreia do Norte. O Turcomenistão, que eu falei, a capital Ashgabat, é o único lugar do mundo que tem um lugar chamado Boca do Inferno, que é uma cratera que afundou, colapsou, e aquilo queima até hoje. Assim, você chega a um lugar assim, enorme e o fogo queimando o tempo todo, que é exatamente o gás queimando, né? O Turcomenistão, eu consegui chegar aí lá, graças a Deus, consegui um visto, entrei lá, fiquei vários dias. É o país que é mais... É o país mais fechado do mundo. E é o que o senhor falou que achou mais limpo. E a cidade mais limpa que eu estive, de todas essas 1.870 cidades, a cidade mais limpa que eu fui, chama-se Ashgabat, capital do Turcomenistão. Chama a cidade de mármore, a cidade branca do deserto. Mais fechado que a Coreia do Norte. Mais fechado que a Coreia do Norte. Porque eles são neutros, não entra nem sai ninguém. Claro, tem alguns turistas que eles permitem lá os vistos, como foi o meu caso, e vários outros, né? Mas eles não estão abertos ao turismo porque eles vivem do gás e do petróleo. É uma ditadura. As pessoas lá convivem com um rapaz muito jovem que ele quer estudar, ele não pode estudar lá porque ele é descendente de russo. O pai dele era russo, é russo, né? E ele não pode estudar no Turcomenistão, fazer faculdade, né? Ele quer fazer uma faculdade, não pode, nem pode sair. Então é uma situação muito complicada. É um povo muito sem liberdade, mas, por outro lado, não existe desemprego. Todo mundo é empregado, porque os que não têm emprego vai lavar a rua. As ruas são lavadas com shampoo. A cidade de Ashgabat é à noite e as mulheres estão lá, botam shampoo na rua, sai lavando, todo mundo trabalhando. Ninguém, não tem desemprego, não tem criminoso, não tem cadeia, porque se roubar, se matar, eles já matam logo, não tem negócio de recurso humano, nem nada disso não. É lei da selva. É um país neutro. Eles têm um monumento lá enorme, chamado o monumento que documenta ou que marca a neutralidade do país. Ele não se envolve em guerra nenhuma. Eles é um povo fechado. Lá tem a cidade dos recordes. Se você pegar o Guinness Book, você vai ver coisas assim absurdas. Por exemplo, a única roda gigante do mundo, a maior roda gigante do mundo é indoor, ou seja, enclausurada. Tem a roda gigante dentro de um edifício. Caramba. Você entra na roda gigante, aquela roda gigante, claro, tem uns vidros lá para você ver, mas a roda gigante está dentro de um prédio. E eles construíram isso. A cidade tem mais um monte de monumento, de prédios, tudo de mármore branco, que ninguém usa, ninguém utiliza. Centro de convenções para 20 mil pessoas. Ninguém vai, porque o país todo tem 3, 4 milhões de habitantes. A capital tem 700 mil habitantes e ela quis se candidatar para sediar os Jogos de Inverno da Ásia, mas só podia uma cidade desse 1 milhão e teve que pegar as cidades para o próximo lá e chamar tudo de Ashgabat para chegar a 1 milhão de habitantes, né? E outra coisa, lá só anda carro branco, de cor branca. É a ordem do presidente, que é o ditador, é o terceiro presidente, Nassayev. Ele é o terceiro presidente. Lá você só pode andar de carro branco. Não pode ser, eu quero um carro de cor amarela, vermelha, azul, verde. Não pode. Então, todo carro dentro do Turcomenistão, na região de Ashgabat, tem que ser de cor branca. Então, já nem entra, porque lá não produz carro, né? Eles importam, mas só entra carro de cor branca. Por quê? Porque o presidente quer. Pronto. Isso é o Turcomenistão. Bom, talvez as pessoas não saibam bem o que é a Rota da Seda. A Rota da Seda, isso dá do século XVII, XVI, XVII, XVIII. Era uma rota comercial que Marco Polo aqui começou
que ele ligava a cidade de Veneza, na Itália, a cidade da Itália, até a área da China, para trazer a seda da China, e também as iguarias da Índia, né? E faziam comércio. E tem várias cidades maravilhosas, monumentos bonitos, olha, coisas lindas e pouco conhecidos dos brasileiros, porque o Brasil pensa muito em Miami, Orlando, Estados Unidos, né? Que o marketing é maior, né? Paris, aí estive em Paris. Tá. Então, nada contra isso, eu também fui para todos esses lugares e é legal, é bom. Mas então esses lugares que eu falei agora, chama-se Ásia Central, da Rota da Seda, são países menos conhecidos, né? E um deles lá, que é, por exemplo, o Tajiquistão, é um país que tem muitas montanhas, muitos lagos lindos, cristalinos. Eu estive lá no Tajiquistão, num lago lá, estava eu sozinho, o cara nunca tinha visto um turista lá, não conhecia o Brasil, nunca tinha ouvido falar do Brasil. Então, o senhor da onde, né? Falando inglês lá com ele, ele não sabia, não conhecia o Brasil, então eu estava lá, até gravei um vídeo lá no lugar assim, uma coisa linda, da natureza de Deus. Agora, a Ásia não é só essa Ásia Central, né? Você tem aí essa parte do extremo aí oriental, tem o Japão, tem a Coreia do Sul, eu estive na Coreia do Sul, na Coreia do Norte ainda não. A Mongólia é um país interessantíssimo. A Mongólia, lá no centro da Mongólia tem uma das maiores estátuas do mundo, que é de Genghis Khan, do Império Mongol, né? Não sei se vocês sabem, mas o Império Mongol foi o maior império do mundo, maior do que o Império Romano, maior do que o Império Otomano, maior do que o Império Bizantino, maior do que o Império de Alexandre o Grande. O maior império em extensão territorial do mundo é o Império Mongol. A diferença é que o Império Romano, eles conquistavam as províncias como a Síria, como Jerusalém, Judá, Galiléia, Egito, e dominava, esse pessoal tinha que pagar imposto, colocava lá um governador. Quando Jesus nasceu, tinha o Pilatos, que era o governador da Judéia, né? Herodes, que era o hebreu lá, mas enfim. Aí o Império Romano, ele mantinha aquele povo sob cativo para receber impostos. O Império Mongol, não. As hordas mongóis, quando avançavam, destruía, matava, queimava, ficava terra arrasada. Mas o maior império, Genghis Khan. E depois aí as pessoas até pensam que Kublai Khan, que é da descendência de Genghis Khan, era o filho dele, mas não era. O filho de Genghis Khan não deu para nada, não era um guerreiro. Então o Kublai Khan, que deu sequência ao Império Mongol, ele era o neto de Genghis Khan. E lá na Mongólia eu dormi lá naquelas tendas todas fechadas, né? Então lá no Genghis Khan tem uma estátua imensa do Genghis Khan num cavalo, que até tem um elevador dentro, você vai saindo da cabeça do cavalo. Aí você tem toda essa parte da China. A China é um país, é um mundo também. A China tem aí uma economia, vamos assim dizer, comunista, né? Mas é um comunismo voltado para a economia financeira, bem diferente de um comunismo de Cuba, um comunismo de Venezuela. A economia da China, perdão, é uma economia voltada para negócios, né? Você chega em Xangai, Pequim, tem Pequim, que é a capital, né? Mas tem Xangai, que são cidades extremamente modernas, funcionais, um monte de gente, 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, só perde para a Índia, que agora é o maior país habitado do mundo, né? A Índia, que são 1 milhão e 400 mil habitantes. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, aí tem aí você tem a Rússia, né, que é o maior país do mundo. Aí você tem Moscou, São Petersburgo, todo esse mundão aí da Rússia, é um país imenso. Um dos lugares que eu não fui ainda na Rússia é a Sibéria. Estou planejando para o segundo semestre do ano que vem. É um lugar que eu pretendo conhecer, mas é temperatura de menos 40 graus. E aí eu estou deixando... Ainda tem aqui a parte da Oceania, né? Que é a Austrália, Nova Zelândia, e um monte de países ali pequenos, que eu também, a maioria não fui ainda, Vanuatu, Tuvalu, são os países da Polinésia que eu não fui ainda, mas eu estive na Indonésia, na Filipinas, estive no Vietnã, Camboja, Laos, estive nesses países, a Tailândia, um país maravilhoso, meu filho aqui, Uds, também foi comigo à Tailândia, tivemos na Índia, no Taj Mahal, né? As sete maravilhas do mundo atual, eu estive em todas as 7. Taj Mahal é uma delas.
E depois vem o continente africano, que esse merece um comentário mais detalhado. Vou parar um pouquinho de falar para vocês poderem perguntar e falar também. Eu tomar uma água aqui. E foi na Índia que o Hudson jogou bola em cima dos elefantes. Pô, essa é fantástico, assim, porque eu tive o privilégio de estar com meu pai em algumas viagens, fiz o sacrifício que minha mãe não podia ir, e aí eu fiz o sacrifício no lugar dela, e foi benção demais. Ela muitas vezes também, lógico, deixou de ir pelos filhos, porque ela sempre sacrificou muito pelos filhos nesse sentido, então... Mas é interessante porque quando a gente escuta ele falando assim, vivenciando esses lugares, eu pude vivenciar um pouco disso com ele, nos que eu fui. E de fato é uma imersão. Ele já tem um roteiro traçado, as melhores coisas para você conhecer, essas experiências que a gente teve, por exemplo, na Índia, de jogar um futebol em cima do elefante. Ele era o juiz, eu estava atacando, fiz um gol, não sei se teve uma contribuição aí, mas foi muito bacana. Quando a gente esteve na Tailândia, para mim, essa viagem Índia e Tailândia que eu tive o privilégio de estar com ele, para mim foram as mais impactantes de todas. Até para minha vida eu carrego isso, porque, de fato, como meu pai fala, a gente tem o costume de pensar em Miami, Orlando, Nova York, Dubai, mas quando você viaja esses países diferentes dentro daquilo que a gente tem de normal, você tem um choque cultural muito grande. Então, E um choque em todos os vieses, né? É uma cultura, é uma religião, é a gastronomia, Exato. é a forma como que vê a vida, né? Então Exatamente. Isso enriquece a experiência da viagem. Exatamente. Eu lembro quando eu estava na Índia, Alexandre, estava tendo a propaganda da Fiat que era para você rever seus conceitos, e na Índia eu revi meus conceitos, cara. Porque tive a oportunidade de ver assim, artesãos numa cena de pobreza incrível, que não dá para descrever, trocando esculturas de madeira feitas à mão por uma caneta, por um boné, e você toma um impacto de rever seus conceitos de vida de fato. A Índia, a gente vê nos documentários, nas reportagens, você tem uma pessoa tomando um banho no rio ali, um banho sagrado, Rio Ganges. um corpo boiando, Exato. você tem uma criança pegando água na lata para levar para a família, e você tem um outro barco passando com um altar. Então é uma loucura aquilo ali, né? Então a experiência de quem vive isso, com toda certeza, vai ser muito marcante, né? No caso da Índia, por exemplo, é um país que tem ricos, muitíssimos ricos, assim, marajás, riquíssimos, palácios. Inclusive, se a gente pegar os mais ricos do mundo, muitos são na Índia, né? Sim, vários cientistas. Mas que é 0,0 alguma coisa da população do país. Sim. E povo pobre, muito pobre, que 99% da população, na extrema pobreza tem uns 70%, talvez, eu não poderia dizer exatamente o percentual, mas que tem muita gente, tem. Aí nós vimos, por exemplo, vivenciando eu e o Hudson, nós fomos para conhecer o Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo naquela ocasião, faz uns 20 anos atrás, eu não conhecia ainda, e fomos lá. Então, evidentemente, eu peguei um trem, classe executiva, no trem, e saímos de Nova Delhi, que é a capital da Índia, e fomos para a estação ferroviária, que lá na Índia é uma herança britânica. Isso, como vocês sabem, ainda foi dominada pelo Império Britânico muitos anos. Tem muito o transporte principal é com trem, ferrovia. E nós fomos para a estação ferroviária principal de Nova Delhi, capital da Índia, para ir para a cidade de Agra, que é onde fica o Taj Mahal. Então, lá, é uma coisa incrível. Enquanto a gente estava entrando lá no vagão, lá com classe executiva, tudo sofás assim, bem confortável, tudo tranquilo, aquele mundão de povo ali entra por cima, por tudo que é lugar ali, um em cima do outro. E tem na estação um negócio que eu nunca tinha visto até então, que é o aluguel de cobertor. Então, as pessoas lá, muitos estavam ali só como se fosse uma zorba, né? Uma cueca, sem camisa, sem calça, sem roupa nenhuma, porque é uma casta que está miserável, não tem nada, anda descalço, só com a tangazinha ali. Não tem... Então, o cara chega de uma estação dessa aí, de uma cidade, vem lá do sul, da Índia, ainda tem um monte de cidade, né? Uma população, gente demais, e tem que esperar o outro trem que vai para não sei para onde, daqui a 8 horas, 10 horas, o cara vai dormir, dorme no chão, e eles alugam um lençol. Então, você põe um lençol no chão ali e um travesseiro. A pessoa deita ali, paga uma rúpia, meia rúpia, sei lá, um valor bem baixinho, alguns centavos de reais, Sim. e vai dormir. Quando ele termina de dormir,
que vai embora pegar o outro trem dele, aquilo ali só dobra e já está pronto para emprestar para outro. Se o travesseiro lá estava sujo ou não estava, não importa. Negócio impressionante. E lá, muitos lugares, você come com a mão, né? Então, e tem a questão também ainda assim, predominantemente, é um país cuja religião é o hinduísmo. O hinduísmo tem centenas e centenas de deuses, né? Eu estava com outros nessa viagem da Índia, depois nós fomos para o Nepal. Nepal, a capital é Katmandu, perto do Everest. E nós, inclusive, até sobrevoamos toda a cadeia do Himalaia, que são 12 montanhas que ficam entre o Tibete, cuja capital é Lhasa, e o Nepal, a capital é Katmandu. Nós sobrevoamos num voo turístico, né? Passamos ao lado do Everest. Estamos no Nepal e à noite, uma das noites lá, nós fomos jantar num restaurante típico e chegamos lá, sentamos no chão, porque era tudo sentado no chão, servir com a mão, né? E nesse meio tempo aí vinha uma barata voando e é uma experiência que envolveu ele. Aí ele tentou... Ela pousou no meu ombro. Aí ele tentou matar a barata, né? Porque é uma barata... Aí o garçom não deixou, não. Deixou não, foi repreendido na hora. Repreendido porque a barata podia ser um ascendente dele, ou seja, uma pessoa, tia, avó, que reencarnou numa barata. Foi uma coisa completamente... Me seguraram mesmo, não deixaram matar a barata não, cara. E aí na hora eu falei em português brincando com ele, falei, rapaz, acho que podia ser minha avó que eu tinha matado, que eu não sabia não, mas eles levam muito a sério. Eles creem nisso, né? Então aí... Faz parte da crença. Isso aí. É uma crença enraizada. Não sei como é que está o nosso tempo aí, se ainda tem tempo. Não, tem tempo. Então, antes de falar da África, que é um continente que eu tenho paixão por ele, eu queria falar do Oriente Médio. O Oriente Médio é o berço da civilização, né? Sim. E então eu fico arrepiado quando eu falo sobre isso, porque o que é o Oriente Médio? Não é só Israel, né? Tem Israel, rodeado por 12 países árabes, são todos inimigos de Israel. E Israel, o próprio Estado de Israel, você lá dentro do Estado de Israel, tem Jerusalém, a capital, mas a capital de Israel não é Jerusalém. Jerusalém é a capital santa, religiosa, né? Mas aí você tem ali ao redor, você tem ao norte de Israel, você tem o Líbano, que a capital é Beirute. Você tem a Síria, capital Damasco. Aí você tem ao lado do rio, separado pelo rio Jordão, você tem o país chamado Jordânia, capital é Amã. Esse país, a Jordânia, é espetacular. Inclusive, Jesus foi batizado, a tradição mostra isso, do lado jordaniano, do lado da Jordânia, perto da cidade de Betânia. Dentro do Estado de Israel, que é um estado pequeno, mas muito produtivo, muito desenvolvido, como nós sabemos, sim, tem a Cisjordânia. A Cisjordânia é onde tem a Cisjordânia e tem a Palestina e a faixa de Gaza, onde, infelizmente, está tendo essa guerra, né? Na Cisjordânia, onde tem a cidade de Belém, Jericó, fica na Cisjordânia. Então, você tem um país que é o Estado de Israel, mas nem tudo é habitado por judeus, por hebreus. Uma parte é habitada por árabes, né? Eu passei alguns dias lá na Palestina, eu tive em várias cidades da Palestina, inclusive em Ramallah, que é a capital da Palestina, na época do Yasser Arafat. Eu estive lá no palácio onde ele fica, cheio de balas lá, estive em Najim, estive em muitos lugares lá. E é uma coxa de retalho. Israel é um lugar que para falar sobre Israel, você vai levar horas e horas e horas. Mas resumindo, é isso aqui. Depois você tem o Oriente Médio, aí você tem o Irã, que fica mais acima, um país que, infelizmente, dominado pelos ayatolás e com um viés terrorista, mas o país em si, o povo é ordeiro, o país é seguro. Eu estive em Teherã, desci até uns 1.000 quilômetros ao sul de Teherã, na cidade de Hamat. Lá tem onde está enterrada a rainha Esther, e o Mardoqueu está enterrado lá. Eu estive onde eles estão enterrados. Inclusive, é um local que é dominado, é controlado pelos judeus, eles permitiram isso. E você tem o Iraque, você tem depois aí você tem o Oriente Médio moderno, que é exatamente o Bahrein, capital é Manama.
Aí tem Dubai, né? Porque Dubai não é uma capital. Dubai é um dos 7 Emirados. O país chama-se Emirados Árabes Unidos. São 7 Emirados. E Dubai é o mais famoso, mas a capital não é do Emirado, não é Dubai, é Abu Dhabi. Abu Dhabi é o centro financeiro dos Emirados Árabes, é um país, né? Aí você tem logo em seguida ali, Bahrein, tem o Catar, tive no Catar agora o mês passado. O Catar, a capital é Doha. E você tem depois, mais ao sul, aí você chega no Sultanato de Omã, país espetacular também, no Sultanato de Omã, e você já em seguida desce para o Iêmen, que é o país mais exótico que eu já estive. A capital chama Sanaa. E existe um lugar chamado Golfo de Aden, que é onde passa o petróleo. O Iêmen é um país que não dá para descrever. Os lugares não tem supermercado, os lugares onde são servidas comidas e onde é o mercado são lugares de séculos e séculos passados. Como se são feiras ao ar livre. Como se a cidade é amuralhada, muro por todo lado, mas dentro da cidade onde acontece o mercado, foi construído numa época que não existia carro. Então, por exemplo, Coca-Cola, para ser servida lá, vai em jumento ou vai em moto. Não entra carro lá, porque os espaços não permitem um carro. São estreitos, né? Só passa jumento, camelo, as pessoas andando e moto. E bicicleta, não passa carro, porque toda a cidade amuralhada de Sanaa, que é a capital, não tem lugar para passar carro, só nas ruas fora, mas dentro do lugar lá não tem. E de lá até chegar no Golfo de Aden, que é um lugar muito estratégico, em frente à Somália, já do outro lado da África, tem o Golfo de Aden, onde passa, muito sensível, onde passa o petróleo ali. Então ali a cidade é o Iêmen, um país mais exótico que eu já tive, de todos os 174, até agora, né? E aí quando você fala, eu estive no Oriente Médio... Quando o senhor fala exótico, em que sentido? Comida, cultura, religião? Tudo. Por quê? Exótico. Porque um lugar que não tem supermercado, um lugar que não tem shoppings, um lugar que pouco carro, as pessoas só comem com a mão, ninguém come com talher, com a mão, andam de forma bem diferente, todo mundo armado com O cara lá que me atendeu, que era um cliente nosso lá da Garota, Garota, AK-45 nas costas, me convidou na sexta-feira, que é o dia santo deles, me convidou para conhecer a fazenda deles. Cheguei lá, tinha um monte de metralhadora, parou na padaria, aí parou na padaria, eu desci para ver se tinha batom que ele tinha vendido lá da época da Garota. Ele comprou balas, mas não bala para chupar, bala para metralhadora, vende na padaria. Qualquer pessoa, ele anda com a metralhadora nas costas. Normalmente, aí quando eu subi lá, o irmão dele, a tribo dele, tinha 6 ou 8 irmãos, que foram comigo, eram nossos clientes da Garota, para a fazenda deles. A fazenda dele não tem nada, é tudo terras áridas, não tem árvore, entendeu? Mas é a fazenda deles. E cada um com a metralhadora e a diversão é atirar no... Foi a primeira vez que eu atirei na minha vida. Eu nunca tinha atirado. No dia seguinte, eu estava com isso aqui tudo roxo, porque eu tinha um negócio de dar um... Quer dar o chicote ali, né? É exótico por isso, que é tudo diferente, é tudo... Né? E aí você come os carneiros enterrados na terra, lá eles tiram da terra... Não que vai com terra, mas dentro de um saco, dentro de um... Fogo de chão ali. Um negócio bem... diferente, mas muito normal para eles. Muito assim, entendeu? Realmente, um país... Tem umas montanhas, você sobe as montanhas. Aí, quando chega... Eu fui convidado para uma recepção com o governo de lá, o pessoal que... Porque o nosso distribuidor era casado... A esposa dele, uma das esposas, porque o cara tinha 2 esposas e moram uma junto da outra. Por isso que é exótico, né? Porque é bem diferente. Ele tem 2 esposas. Uma mora num lado do apartamento e a outra do outro. Então, um dia ele dorme num lugar, outro dia dorme no outro. Não é normal, isso nada errado. É a realidade deles. É a realidade deles. Então, uma das esposas dele, a esposa mais velha, ou a primeira, né? Não gosto de chamar mais velha, não. É a primeira. A primeira, que é quem dá as ordens. Inclusive, a segunda, que era a prima dela, ela permitiu que ele casasse e até sugeriu que ele casasse, porque gosta de sexo todo dia e ela não estava aguentando. Já tinha 6, 8, 10 filhos. Você arruma outra aí. Arruma outra. Inclusive, eu tenho essa minha prima aqui. Para dividir o prejuízo.
E então, a esposa dele, a primeira, era irmã do general do Exército. Naquela época era muito bom isso, porque o cara mandava no país. Agora mataram ele. Há um tempo aí houve aquela revolução há uns Agora 10 ele é do anos. inimigo. Ele morreu. Agora é inimigo. É, inimigo. Mas aí eu fui convidado para casa dele, para uma recepção na casa dele. Fui lá cheio de generais, cheio numa montanha lá, num lugar bem exótico, bem assim, uma vista maravilhosa lá, né? E lá os caras começam a mastigar o gate. Gate é uma planta tipo uma maconha, uma coisa assim. E é muito comum lá, eles começam a mastigar aquilo ali e beber água. Rapaz, olha, aquilo ali deixa a boca toda, os dentes ficam tudo verde. É um negócio horrível. E fica aquilo ali, começa a ficar dormente. Aquilo é um tipo um entorpecente, né? A gente começa a conversar, daqui a pouco estão tudo assim, meio grogue, né? Aquele monte de generais, aquele negócio, tudo aquele negócio. Por isso que é um país exótico. E eu no meio daquele povo ali, mas claro que eu não falei que não podia, que a saúde não permitia. Eu inventei uma história. Enfim, esse é o Iêmen, país mais exótico. E aí, com isso, eu estou terminando de falar um pouco do... As pessoas, não, eu conheço o Oriente Médio. Eu fui no Oriente Médio. Você teve onde? Tive no Catar e tive em Dubai. Não conhece, não. Tá longe de conhecer. Catar e Dubai, Bahrein, é um Oriente Médio modernizado, atualizado. Em Dubai pode tudo. Digamos assim, a Las Vegas do Oriente Médio. Cara, aquele país que não... A Arábia Saudita. Eu estive em duas cidades importantes da Arábia Saudita. É um país rígido, inimigos, inclusive, do Irã. Eles são muito rigorosos, são muçulmanos, né? E são muçulmanos sunitas. Os iranianos são muçulmanos xiitas. É uma diferença muito, muito forte entre sunita e xiita. O Saddam Hussein, inclusive eu tomei café da manhã com um cozinheiro que servia ele durante 20 e poucos anos. O Saddam Hussein era sunita. E 90% do povo, 80% do povo iraquiano, aproximadamente, são xiita, né? Então, por isso que houve aquela guerra do Irã, Iraque, que é uma confusão. Mas, enfim, a Arábia Saudita. Eu estive em Jeddah e Riad. Não pude ir a Meca, porque para você ir a Meca, você tem que ser muçulmano. Não é só dizer que é muçulmano. Você chega num lugar lá para começar... Eu estive lá no local onde pega os ônibus para ir para Meca, também, que é a cidade mais sagrada dos muçulmanos, né? A segunda cidade mais sagrada é Medina. E a terceira é Najif, que fica no Iraque. Lá onde tem a Cabala, onde tem o local sagradíssimo do muçulmano, do Islã. Então, para você ir para lá, você tem que chegar lá e recitar versículos do Alcorão em árabe. Mas essa cara de cristão que o senhor tem, vai passar. Não, e você tem que... Primeiro que eu não falo árabe, né? Não falo árabe, você tem que falar, mas não é assim, eu vou decorar aqui um versículo, João 3,16. Vou decorar João 3,16 no Alcorão, né? E dizer, não, diga aí Marcos 10, Atos 12. Aí você tem que dizer na hora, sim, em árabe, né? Claro, para você provar que você é muçulmano. Enfim, jamais vou poder ir a Meca, mas na Arábia Saudita, né? Mas então... Esses países têm países muito radicais. O cara que mora na Arábia Saudita, em Jeddah ou Riad, ele quer tomar uma bebida alcoólica, ele não vai poder, porque não tem. O país não pode entrar no país. Quer dizer, até pode, em contrabando, dá um jeito, mas oficialmente não pode. Mas ele vai para Dubai, lá pode tudo. Lá você vai encontrar nos hotéis todo tipo de bebida, todo tipo de prazer no sentido ocidental, né? Dubai é uma cidade ocidentalizada. Então não é o árabe na essência, né? Na essência, a Arábia Saudita, há um pouco a Jordânia, o Iêmen, o Sultanato de Omã, são países realmente árabes. Bom, no Iêmen tem uma ilha muito interessante chamada Socotra, que fica ao sul do Iêmen, também é um lugar muito interessante. E tem ali o canal do Suez, ali aí já começa indo para a África. A África é um capítulo especial. A África tem 54 países. É um continente, meu irmão, olha, tem 54 países, eu já fui a 46, faltam 8. Antes de nós continuarmos nessa imersão
É muita experiência, muita história bacana. Nós vamos falar um pouquinho da Crédito Pronto. É um parceiro da Majores Imóveis para você que está procurando uma empresa para te dar o crédito que você precisa para trocar casa, trocar o apartamento, realizar o sonho de ampliar o quarto do bebê, talvez o seu imóvel dos sonhos. A Crédito Pronto é uma empresa, é uma fintech do Grupo Itaú, que é uma empresa que vai proporcionar aí um financiamento imobiliário com rapidez, velocidade e a transparência que nós precisamos. Então, se você quiser financiar um imóvel, entre em contato. Aqui no link da descrição tem um link que você vai fazer uma simulação. Também vou colocar um QR Code para que você consiga ler com o celular, caso você esteja também na TV, na televisão, em outro local. Então, se você procura um financiamento com taxas competitivas, faça uma simulação, Crédito Pronto. Voltando aqui no nosso bate-papo, quanta viagem sobre Iraci? Tem muita... Bom, meio século viajando, né? São 53 anos de viagem, né? E pela misericórdia de Deus, né? Mais uma vez eu digo que tudo isso só foi possível porque Deus permitiu, né? Isso é fundamental. Não foi porque eu sou melhor do que ninguém, né? Porque eu tive competência, porque eu tive condição financeira, nada disso. Deus permitiu que eu fosse. E tem permitido e vai permitir até quando ele permitir, até quando ele quiser. Ele é quem manda na minha vida e eu vou dar. Se eu não for a nenhum país a partir de agora, só tenho a agradecer a Deus. Eu quero ir nos outros 29 que ainda não fui, mas isso é se Deus permitir. E falando um pouquinho dessa sua relação com Deus, como é que é isso, Subiraci? Como que é essa relação? Durante muito tempo, eu tive assim uma posição de andar por minha conta, fazer da minha cabeça. Eu sou uma pessoa de origem católica, né? Minha família paterna eram católicos, nada contra os católicos. Eu tenho muita gente católica, inclusive familiares. Maior respeito à Igreja Católica e aos católicos. Eu não prego denominação de igreja nenhuma. Meu pai foi coroinha. Eu estudei em convento de padre e tal, essa coisa. Assim, eu já faz aí 25 anos que eu sou evangélico. Fui da Igreja Batista, fui da Igreja Metodista, fui da Igreja Manancial, e já faz mais de 15 anos, uns 15 anos mais ou menos, que eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja que guarda o sábado e alguns preceitos que procura cumprir a Bíblia. Não é melhor do que nenhuma outra igreja, nem pior. Quem faz a igreja são as pessoas, mas as igrejas são do Senhor Jesus. E Jesus, quando ele vier à Terra na segunda vez, que ele vai vir novamente buscar a sua igreja, vai levar a igreja dele, que são pessoas de todas as denominações. E vai também deixar aqui pessoas de todas as denominações. Em todo lugar tem gente muito boa, fiéis ao Senhor, e pessoas que não são. Nós procuramos cumprir a Bíblia, por isso que passamos a ser adventistas lá, cumprir o sábado, guardar o sábado, restrição de comer algumas comidas, tipo carne de porco e tal, que a Bíblia proíbe. Mas você não vai para o céu porque guardou o sábado, nem porque deixou de comer carne de porco. Você vai para o céu se você tiver um coração na mão do Senhor e você tiver sua vida, de fato, andando conforme o Deus manda, e não só falando. Falar é fácil, o importante é viver. Então, alguns anos atrás, eu e minha esposa tivemos, e minha família, teve um encontro com Deus, no sentido de entregar a vida. E hoje, então, nós mudamos o nosso, já faz aí, como eu falei, mais de 20 anos, mudamos a nossa forma de ser. E hoje, antigamente, a gente sentava, comia, ia embora, resolvia fazer. Hoje, tudo aquilo que a gente vai fazer, ou que a gente pretende fazer, nós pedimos a orientação de Deus, oramos a Ele, reconhecemos que Ele é nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sem Ele, nada somos, nada podemos fazer. Isso é uma questão de fé nele. Não significa que nós somos melhores do que ninguém. Nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não tem um que não seja pecador. Agora, nós somos pecadores arrependidos. Nós não vivemos no pecado. Nós pecamos porque somos de uma natureza pecaminosa, né? Nossa descendência é descendência adâmica e, consequentemente, nós temos uma natureza pecadora, né? Mas a gente busca Deus, pede perdão, a gente falha, faz coisas que não devia fazer, deixa de fazer coisas que deveria fazer, entra o egoísmo, entra o egocentrismo. Mas Deus que viveu aqui, Jesus que viveu aqui, ele sabe qual é a dificuldade que nós temos. Nossa carne é fraca. Então, a minha vida,
e da minha família, desde que nós passamos a conhecer a Deus, deixamos de conhecer um Deus intelectual, um Deus de livro, um Deus de ouvir dizer, para andar com um Deus que a gente tem uma intimidade com Ele, de chamar de Pai, de ajoelhar e orar e Ele responder, Ele nos dá a direção, e a tudo nós damos glória a Ele, porque nada acontece que Ele não permita. Ou seja, não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade permissiva de Deus. Se Ele quiser que nenhuma folha caia, não vai cair. É claro que tem a lei da vida, a lei da gravidade, tem tudo. Mas Deus é poderoso e criou todas as coisas. Portanto, tudo aquilo que acontece é da vontade permissiva, que Ele permitiu que acontecesse, por alguma razão que muitas vezes nossa mente não entende, ou é da vontade plena dele. Por exemplo, uma pessoa matou o outro, estuprou, não é da vontade do Senhor, mas Ele permite. Aquela pessoa vai pagar por isso. Porque aqui nós somos de passagem. Nosso tempo aqui é passageiro. É como a Bíblia diz que a nossa vida é como um orvalho, que logo se vai. Vai ver o quê? 80 anos, 70, 80, 90, 100 no máximo, aí você vai morrer. Isso é uma coisa que passa rápido. A vida eterna que é o objetivo do cristão, viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós buscamos, e claro, ninguém vai dizer, eu estou salvo, vou viver com Jesus. Isso não é assim. Pela misericórdia e graça dele, esperamos um dia estar com ele na vida eterna. Essa é a nossa posição de respeito à questão da relação com Deus, com Jesus Cristo, com aquilo que é maior e muito mais importante que qualquer viagem, de qualquer experiência, de qualquer curso, de qualquer diploma que você possa vir a ter nesse mundo. Esse mundo é passageiro, é efêmero. Eu fui presidente da ABICAB, recebi mil convites, entrevistas para tudo que é televisão, jornal, assim, 1000 convites de tudo que você possa imaginar de bom e tal. Depois que eu deixei a presidência, e eu sabia disso, mas deixei por opção própria, você daqui um ano e pouco, você é esquecido. Ou seja, esquecido não é um pouco, talvez, um pouco muito forte, mas passou, agora tem outro presidente. Sim, a fila andou. A fila andou. As atenções são para aquele... Nada errado nisso, não. Nem eu estou reclamando, nem estou... Mas é a realidade da vida. Você deixou de ser o presidente. Um mês, uma semana, fui chamado lá, participei de um jantar, fui homenageado na Fiesp, um monte de coisa. Bom, mas já faz 1 ano e meio e agora vai passando. Antigamente, na época da Páscoa, por exemplo, que é a Páscoa, vamos dizer, a questão do chocolate, né? A gente dava entrevista sobre quantos ovos foram produzidos, qual foi a projeção, o crescimento, toda aquela coisa. Durante 33 anos eu fiz isso. Então, ano passado, esse ano agora, 2025, eu recebia tudo que é ovo de Páscoa que lançava. Lançou um ovo novo, a Nestlé mandava, a Lacta, a Arco, a Ferrero Rocher, todas, né? A Reches, a Cacau Show, Copenhague, todas mandavam para mim as amostras e tudo tal. Esse Páscoa agora que aconteceu, não recebi de ninguém, zero. Sim. Totalmente zero. Sim. Não estou reclamando e eu sabia que isso ia acontecer. Mas só para dizer que a nossa vida é passageira. Sim. O cargo é passageiro. Tem nenhum importância. O que fica definitivo é Deus. É esse que nunca te abandona, nem nunca vai te deixar, porque Ele está sempre com você. E Ele é o nosso Pai. Meu pai, ele sempre prezou dentro desse objetivo de vida dele, de alcançar o mundo, e também levar esse evangelho para o mundo. Eu tive a experiência de vivenciar com ele, por exemplo, quando nós estivemos lá no Nepal. Ele conheceu um grupo de missionários, né, que atuava lá. Eles iam em cima de gnus para ajudar, para pregar, falar de Jesus. E meu pai deu apoio, tanto apoio financeiro como local mesmo. Em todos os locais ele distribui algum tipo de mensagem para onde que ele esteja. Todos os hotéis que ele citou, mais de 1000 hotéis fora, ele sempre tinha um papelzinho para deixar com a mensagem na língua local. Então, ele leva isso com ele nas experiências. Sim. Ele também leva um pouco da experiência dele, da vida dele, do que ele acredita, da fé dele para aquelas pessoas. Quem sabe isso faça diferença para as pessoas. Isso também é muito bacana, que eu pude vivenciar nessa viagem de mundo dele. Mas é interessante porque nós somos um tic-tac do relógio da vida. Um único tic-tac, né? De Exato. Todos os outros segundos da vida, né? Do relógio da vida.
E o que a gente leva conosco não é o carro, não é a casa, não são os bens, são as experiências, né? Sim, exato. E as experiências que o senhor tem vivido com o seu melhor, né? E aí é importante dizer que minha esposa Luísa, né? Minha esposa, ela, nessa parte religiosa, em todos os sentidos, Uhum. mas na parte também de conversão e de trabalho, ela sempre foi um suporte muito forte. Foi fundamental. Fundamental, ela deu muita força. Ela escreveu um curso. Ela escreveu um curso para casar e para família, chamado Família Feliz, que até hoje é ministrado em várias igrejas. Ela fez todo um esforço, uma dedicação, ficava de madrugada escrevendo e tal. Ela nunca foi escritora, nem é teóloga, nem estudou para ser pastora, nada disso. Não. Mas Deus tocou no coração dela com muito esforço. E ela escreveu um curso, né, que hoje está aí salvando casamentos e tudo mais. Nós estamos agora meio que jubilados, porque já temos aí mais de 70 anos, então a gente já não tem não está muito envolvido mais diretamente no front da batalha, no que diz respeito a essa questão religiosa e de igreja, né? Mas estamos sempre orando e dando suporte para isso. Mas a tudo seja dado glória ao Senhor, porque nós não somos nada, nós somos servos infiéis. A Bíblia diz que, por mais que a gente venha fazer qualquer coisa, nós somos servos inúteis. E toda a glória, toda a honra, todo louvor sempre será dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto. Isso eu não estou falando por demagogia, até falei porque você perguntou. Claro, E glória claro. a Deus por ter perguntado, porque aqui nós não estamos fazendo uma pregação, nós estamos fazendo um compartilhamento de vida. Exatamente. E Isso está envolvido com a minha vida. Exatamente. Isso, para quem conhece o senhor, né, e eu ouço muito testemunho do Hudson, né? Então, a gente vê que isso está enraizado no estilo de vida que o senhor leva, né? Não é nada que vá tentar transparecer algo que o senhor não vive. O senhor vive isso e está tudo certo. E nós estamos aqui para conhecer e ouvir histórias do senhor e faz Glória parte da a Deus. história. Perfeito. Perfeito. E que a gente aprenda muito com isso. Glória a Deus por isso. Né? Estamos sempre aprendendo, né? E vamos entrar na África agora? A África é um continente que tem muita riqueza, tem muita história, muita natureza, muita miséria, muita pobreza. Assim, é um continente que 54 países bem diferentes uns dos outros. Então, quando você olha para a África, você tem a África do Norte, é a África muçulmana, onde você começa lá, não vou nem querer olhar para o mapa, mas vou falar aqui para os nossos... Sim. Então, ouvintes. deixe que eu olhe. Você tem, por exemplo, lá no caso do norte da África, você tem o primeiro país é o Marrocos. Sim. O Marrocos de Portugal ali. O Marrocos, você fica pertinho, tem duas cidades, né? Muita gente não sabe disso. Tem duas cidades da Espanha, pertencem à Espanha, dentro do território do Marrocos. Quando você está lá na Espanha e tem que atravessar o Estreito de Gibraltar para chegar no continente africano, é o lugar mais perto, que dá mais ou menos 1 hora de ferry-boat. Você sai de Melilla e chega em Ceuta. Então, quando você chega no continente africano, dentro do território do Marrocos, tem duas cidades que pertencem à Espanha. Bandeira da Espanha, soldado da Espanha, alfândega da Espanha, tudo da Espanha. Cidade inteira completa. E depois que você passa nessa cidade, é que você entra na fronteira do Marrocos. O Marrocos tem aquelas cidades imperiais, né? Aí você tem Fez, Maquinés, Marrakech, tem até uma música muito aqui no Brasil, para lá de Marrakech, né? Um negócio do carnaval aí, há muito tempo atrás. Eu tive em todas as cidades imperiais do Marrocos. Fez, Maquinés, Marrakech, aí você tem Rabat, que é a capital, tem Casablanca, tem aquele filme chamado Casablanca, né? Sim. É muito interessante, é um país muito interessante, com tradições, eles têm umas guerras de camelo, umas demonstrações, é um país muito interessante. Tem o cuscuz marroquino, que é muito famoso. Depois você tem a Tunísia, você tem a Argélia, Tunísia, e depois você tem a Líbia e depois é o Egito. A Tunísia é um país, de todos os países árabes, é o país melhor para visitar. Dos países africanos é o melhor. Você quer ir a um país africano muçulmano,
vá para a Tunísia. É um país menor, que tem muito bons hotéis, porque fica na costa do Mediterrâneo. A Tunísia, a capital, chama-se Tunis. Mas ela lá tem, perto de Tunis, tem as ruínas de Cartago. Cartago é daquelas guerras púnicas, que foram guerras feitas contra o Império Romano, de Aníbal, que era o principal guerreiro, o principal general cartaginês. Cartago lutou várias vezes com Roma e muitas vezes venceu, mas depois foi destruída. E tem as ruínas de Cartago. Eu estive lá nas ruínas de Cartago, andei, olhei aquelas colunas, que eu estudei aquilo ali há muito tempo. Nas guerras púnicas. O Império Romano, com as legiões romanas, atravessaram o Mediterrâneo, invadiram Cartago e destruíram Cartago. Uma pena. Um país... Mas também aconteceu antes o inverso. O Cartago atravessou o Mediterrâneo, cruzou os Alpes com uns montes de elefantes e tal, e atacou lá o Império Romano. É uma guerra púnica, mas enfim. Lá tem muitas cidades interessantes. Sfax. Tem no território da Tunísia um coliseu maior e mais bem conservado que o Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma é uma maravilha, muito conhecido, visitado, lindo, maravilhoso. Passei um dia todo lá no Coliseu, desci naquelas catacumbas, senti aquela coisa de um pouco emocional, um pouco psicológico, né? Quantas vidas foram ali sacrificadas naquele lugar. Verdade. Pelo Império Romano, pessoas que foram comidas pelos leões, foram queimadas vivas, que é um lugar que transmite tristeza. Isso é o Coliseu de Roma, na capital da Itália. Chega lá em Tunis, na Tunísia, a mais ou menos uns 300 quilômetros em direção ao centro do país, tem um lugar chamado Elgem. Elgem é onde tem esse coliseu, um coliseu grande, construído pelo Império Romano, que não é tão conhecido. Muitas pessoas nem sabem que existe, mas ele é do tamanho do Coliseu de Roma. Interessantíssimo. Isso é Tunis. Aí tem várias cidades ali, tem bons hotéis na costa do Mediterrâneo. É um lugar muito visitado pelos europeus, porque é barato e tem muito boa comida, muito boa estrutura. Aí depois vem a Argélia. A Argélia, a capital é Argel. A capital é Argel. 80% do território. Argel é o maior país da África em território. Extensão territorial é a Argélia. É o maior. 70% a 80% do país é dominado pelo deserto do Saara. Eu andei no deserto do Saara com Luísa. A partir da cidade de Touzeu e da cidade de Dous, que fica no sul da Tunísia, entrando para o deserto do Saara. Você entra num camelo, quer dizer, sobe no camelo e sai andando no deserto. Depois de uma hora e pouco, subindo duna, descendo duna, você fica completamente perdido. Você não tem noção de onde é que é para lá, onde é para cá. É impressionante. É o deserto do Saara. Eu não vou poder falar sobre cada país desse, até gostaria e sei falar, modéstia à parte, mas não vai dar tempo. De qualquer forma, eu quero só falar mais desses países da parte do muçulmano do norte da África, que são muito interessantes, porque depois da Argélia você tem a Líbia. Entre a Tunísia e tal, tem a Líbia, que é a famosa Líbia do Gaddafi, né? O Gaddafi foi assassinado, foi morto, durante muito tempo foi o ditador da Líbia, país grande, a capital é Trípoli. Mas a cidade mais interessante, mais comercial e mais industrial é Benghazi. E também tem uma grande quantidade de território no deserto. A Líbia tem muitas ruínas romanas e é um país pouco explorado, que agora está em guerra civil. Atualmente tem um governo que fica em Trípoli, tem outro que fica em Benghazi. Eu estive na universidade antes da guerra, quando era o Gaddafi o presidente. E tem depois o Egito. O Egito, o berço da civilização também, tem o rio Nilo, e é muito interessante você fazer um cruzeiro pelo rio Nilo. Você sai de uma ponta a outra do Nilo. Lá em cima tem a represa de Assuã. A represa de Assuã foi feita para ter energia elétrica, para atender o Egito e uma parte do Sudão,
que fica mais abaixo. E lá, evidentemente, tem toda a questão das pirâmides, né? Eu estive umas 5 vezes nas pirâmides. Estive à noite. É uma coisa muito interessante que faz uma projeção nas pirâmides, da história da pirâmide, né? Tudo escuro, aí vai aparecendo um audiovisual que foca a imagem diretamente na pirâmide e na esfinge de Gizé. Aí você tem toda a história dos faraós, né? Que você sabe que as pirâmides de Quéops, Quefre e Miquerinos. Mas eles fizeram construir essa pirâmide para colocar para serem enterrados, né? Porque ele acredita na vida depois da morte e tinha que ir com tudo que tinha deles. Mas existe um outro lugar tão impressionante quanto e pouco divulgado, chama Vale dos Reis. Vale dos Reis é onde muitos faraós construíram sua história e sua vida enterrado nas montanhas. Eu tive em três desses túmulos, desses cavados na rocha. Tutmós III, Amenófis IV e também o de Tutancâmon. O único que não foi assaltado e roubado e foi encontrado intacto foi o de Tutancâmon, que é o faraó mais novo que existiu. Ele morreu com 20 e poucos anos. E o túmulo dele, a cova dele, o sepulcro dele, como queira chamar, foi encontrado intacto. Um monte de ouro, de relíquia, dois guardiões de ouro na entrada, aquela máscara, tudo isso está no Museu do Cairo. Quem for ao Egito tem que ir ao Museu do Cairo, ficar lá um dia inteirinho, quem gosta dessas coisas de história, né? Só para conhecer e ver, vivenciar o que tinha no túmulo de Tutancâmon. Impressionante. Bom, aí o Egito tem muitas coisas. Você vai de Assuã, você tem uma eclusa em Coombo, é um lugar chamado Coombo, que você vê o barco tem que esperar que a água chegue. É tipo uma eclusa, como tem aqui em Barra Bonita, em São Paulo. Aí o navio sobe, passa para o outro lado. Aí, nesse meio tempo, você tem vários templos para visitar, por exemplo, Luxor. Muito interessante, Luxor, Karnak. E existe um lugar que é fundamental lá em Assuã, chama-se Abu Simbel. Abu Simbel era um estátua de 22 metros de Ramsés II. Estátua inteira, 22 metros. Ele foi transportado para um outro lugar. A ONU fez isso juntamente com um monte de outros países. As estátuas foram serradas no meio, transportadas com helicóptero, porque ali foi construída a represa de Assuã. E ele foi todo remontado do jeito que ele era, numa outra região bem distante, e foi transportado, tipo assim, Eu peguei um voo lá em Assuã, uns 50 minutos de voo, 40 minutos de voo, mais ou menos, cheguei lá em Abu Simbel. Abu Simbel é um lugar que tem que ser visitado. É impressionante. Então, isso agora, mais para baixo, a coisa pega. Porque quando você está na África subsaariana, eu não fui ainda ao Sudão, fui ao Sudão do Sul. Como você sabe que o Sudão era um país só e teve uma guerra civil durante muito tempo aí, morreu muita gente. A capital do Sudão do Sul chama-se Juba e a capital do Sudão chama-se Khartoum. Eu não pude ainda ir ao Sudão, eu pretendo ir, mas não consegui ainda ir ao Sudão. Inclusive, está em guerra agora, não dá para ir lá. Mas o Sudão do Sul foi separado e eu estive nesse Sudão do Sul recentemente, em fevereiro. Me impactou muito, eu tenho aí pelo menos umas 1000 fotos, vídeos do Sudão. E eu fiz a viagem mais desafiadora da minha vida, de 53 anos de viajante, foi visitar o Sudão do Sul. Do jeito que eu visitei, porque eu fui para as tribos. Eu não fiquei na capital, Juba, que é uma cidadezinha ruim, pequena, fica na beira do Rio Nilo. E tem o Rio Nilo Azul e tem o Rio Nilo normal, o outro. Mas, enfim, que nasce lá no Burundi, cuja capital é Bujumbura. Então, aí tivemos no Sudão e eu estive em 4 tribos. Dormi lá nos acampamentos, nas barracas. Estive na tribo dos Mundares, dos Toposas, dos Larins e dos Lopites. Vivenciei a vida dele durante 15 dias. Fiquei 3 dias lá numa tribo, sempre tendo tomar banho, comendo
calor horrível, Caramba. comendo... Eu vou mandar a foto do Sudão que o senhor me encaminhou Sim, para ele colocar aqui na TV. sim, pode ser. E, as crianças lá no Sudão, na tribo dos Mundares, eles acordam às 5 da manhã, dormem ao relento, não tem casas. Acordam, o ouvinte até pode achar estranho, pode achar incrível, pode até achar que não é verdade, mas pode entrar no Google aí, coloca lá a tribo dos Mundares para você ver lá o que é que eu estou falando. Eles lavam o rosto com a urina da vaca, mas não é a urina da vaca tirada, a vaca está urinando e eles estão aproveitando ali porque não tem água perto, e é um costume já, porque diz também aquilo... protege contra os insetos, e passam por cima do cocô das vacas, eles amam as vacas, dormem junto com as vacas. É impressionante. Depois juntam os cocô da vaca toda, queimam, e aí pega aquela cinza, passa no corpo, e faz umas clarificações no rosto, nas costas, rasgam assim. Olha, é um negócio impressionante. Tem uma foto que são duas vacas alinhadas com o sol. Vê se você consegue colocar essa. Tiramos muitas fotos lá, muita coisa. Enfim, é o Sudão do Sul. Ali. Essa foto aí foi tirada às 5 horas da manhã, na região da tribo dos Mundares. Na tribo dos Mundares. E você dormiu lá nas barracas? Dormi nas barracas, sem lugar para tomar banho, um banheiro lá cavado no chão, um lugar realmente, uma viagem desafiadora. Não é para qualquer um, não é um turismo normal. Porque você vai em muitos lugares, você encontra assim, um turismo disfarçado, né? Mecanizado, industrializado, marqueteiros ali, né? Mas aí você aqui está vivendo no meio desse povo aí, impressionante. Inclusive, eles ficaram muito interessantes com o meu cabelo branco, né? As crianças vinham me pedir para pegar no cabelo branco, porque eles não têm cabelo branco, né? Enfim, olha só essa foto aí, ó. Nascendo o sol, 5 da manhã, eles já estavam acordando para levar o gado para alimentação. E o senhor falou que lá, o senhor viu eles retirando um sangue da vaca para depois se alimentar. Como é que foi isso? Eu não vi tirar o sangue na hora, porque não está na época. Sim. A época chega uma época do ano que as vacas estão muito bem alimentadas, porque choveu e aí tem mais pasto, elas ficam mais fortes. Aí eles tiram o sangue e eles fazem uma mistura desse sangue com um negócio chamado sorgo. Aí fica uma espécie de uma papa. Mas atualmente eles fazem normalmente com leite da vaca. Uhum. E eu vi lá, tenho foto com as crianças comendo aquele negócio, tem um vídeo, né? Comendo, tudo lambendo, aquela coisa toda. 5, 6 crianças comendo aquela papa, que é o sorgo, que é uma espécie de uma farinha. Sim. Misturada com a leite que eles tiraram lá. Sim. Mas muitas as crianças tomam o leite da vaca direto no peito da vaca. Na teta ali. Na teta da vaca. E inclusive brigando com o bezerro. Eu tenho foto. Aí tem um vídeo lá. Aí já é na tribo dos Mundares. Aí não é dos Mundares, aí é dos Lopites. É bem ao extremo sul, já perto do sul do Sudão. Não aí no Sudão do Sul foi a 4ª tribo que eu visitei. Você veja que aí, ó, as crianças estão tirando água e eles estão felizes, ficam brincando. Olha a lama aí, sabe? Olha a situação aí do povo. Eu estou aí, fui eu que fiz esse vídeo. E depois eu até fiz alguns comentários aí, que não vai ter o som aqui para ver, mas enfim. Assim, muitas vezes você vê as crianças, a gente reclama. Eles moram lá em cima. Viemos agora de lá. Irmão, lá na montanha, lá em cima, sobe essa montanha. Estamos aí, pela misericórdia de Deus, já meio cansados. Nos dias de viagem visitamos 4 tribos e alguns muito distantes umas das outras. Eles estão corridos, são 3, 4 horas. Também eu sabia sem tomar banho, dormindo em barracas, e assim vai. Agora Deus por tudo. Parte dessas viagens, meu pai, é feita assim com empresas que acabam montando esse tipo de roteiro, porque não é muito comum eles receberem turistas, essas coisas nesse sentido, né? Você tem
uma logística para isso acontecer. Boa pergunta, Hudson. Boa observação. Porque é o seguinte, não dá para você achar que você pode ir viajar sozinho, chegar lá e não tem. Você tem que ter uma estrutura. Nessa viagem, por exemplo, foram 4 Toyotas, 4x4, 4 motoristas ugandeses, de Uganda, levar o cozinheiro e levar toda a estrutura de cozinha para fazer a comida, porque não dá para ir comer o que eles comem lá, né? Vai passar todo mundo, vai passar mal. Existem 2 empresas que fazem esse tipo de trabalho. São empresas da Espanha. Quer dizer, pode ter até outras, mas as que eu conheço e tenho viajado, excelentes empresas. Uma chama-se Last Place, e a outra Rift Valley. São empresas especializadas em destinos exóticos. Exótico, eu digo assim, destinos difíceis, como esses aí. Montar toda a logística e estrutura para você ir para esses países com segurança. Então, eu fui para o Sudão do Sul com a Rift Valley. Tem alguns países que, inclusive, eles, por questão de segurança, né? Eles têm que fornecer também a questão de guarda, de escolta. O Paquistão, eles levaram, em alguns lugares do Paquistão que eu tive, principalmente na região em Lahore, que é a cidade mais histórica, não, mas em Peshawar, fica na fronteira com o Afeganistão. Tem muitos talibãs infiltrados. Então, todo o percurso lá que eu fiz foi com escolta do exército. Isso eles levam e o próprio país fornece sem custo, você não cobra para você poder ir para lá, né? Então, na cidade de Peshawar, que cruzei toda a fronteira do Paquistão porque o Paquistão fica entre o Afeganistão, entre a Índia, na região da Caxemira, que é um conflito armado com a Índia, entre o Irã e mais em cima a China. Fica num lugar bem localizado. Bons vizinhos. Bons vizinhos. Pacífico. Mas no caso do Sudão, só tem 4 cidades que têm energia elétrica no país inteiro. 87% da população é analfabeta, não sabe escrever nem ler. 87%. O governo não tem ação sobre as tribos. Eu tive em 4 tribos, mas tem muito mais. Tem os Dinkas, que eu não pude ir. Por exemplo, aconteceu um problema lá na tribo dos Mundares. Se o cara roubou, matou, se fez alguma coisa errada, quem vai ser punido pelo chefe da tribo e acabou. O governo não se envolve, não tem negócio de recurso humano, dar entrada na justiça, fazer a audiência, não tem isso não. Deu problema, o chefe da tribo é quem resolve. É quem manda matar ou quem manda ficar... resolve. E lá nos Mundares é interessante porque a vida deles vive em função das vacas. Uma mulher para se casar, quer dizer, uma pessoa para querer se casar tem que ter pelo menos 50 vacas. Uma mulher custa 50 vacas. O pai não libera a mulher para casar se o cara não der 50 vacas para ele. Pagar o dote. Pagar o dote de 50 vacas. Se a mulher for mais alta, chega até 70 vacas. Pode financiar. 10 vacas por ano. Tem facilidade de pagamento. Facilidade. Eu estive lá conversando com a tradução, claro, com uma tradutora lá. Então, tem uma moça bem altona lá, custa mais caro. 70 vacas. Aí você vai pagando 10 vacas por ano e vai casar. Aí você tiver mais vaca, pode casar quantas vezes você puder comprar as mulheres. Tem lá 3, 4, 5 mulheres. Problema nenhum. E aí, meu pai, assim, puxando um pouco para a sua experiência nesse sentido, dá para ver que você conheceu muita cultura. O que mais, assim, te chocou nesse mundo? O que mais me chocou nesse mundo é exatamente você ver como tem povos diferentes. Povos diferentes e cultura diferente. E assim, coisas que você fica horrorizado. Por exemplo, no Sudão do Sul, me impactou muito essas coisas que eu falei, né? Uma criança acordar de manhã e doido que a vaca vai fazer o xixi para ele poder lavar o rosto, é uma coisa impactante. Outra coisa impactante que eu vi lá é o seguinte, se um bezerro morre, a vaca para de dar leite. Então, as crianças são obrigadas a soprar a vagina da vaca para estimular as glândulas da vaca para voltar a dar leite.
E eu vi as crianças fazendo isso e filmei. Tem um vídeo gravado Sim. fazendo isso. E aí realmente aumenta a questão da vaca. Até conversei com o médico, o meu doutor Fernando Duval, que ele gosta dessas histórias das viagens, ele disse que isso cientificamente é comprovado. Ou seja, estimula para ter mais vaca, porque eles não vivem comendo o gado. Ele não mata os gados para comer, ele come quando o gado morre. Uma vez, numa celebração, eles matam algum boi, porque os bois, ou seja, o gado masculino, para eles o importante é a vaca, porque a vaca dá o leite. E o leite é a subsistência da tribo. Aquele monte de leite sendo retirado, eles vão comer aquilo de manhã, tarde e noite. Mas o gado macho, eles levam para as cidades mais próximas e trocam por alimento. Farinha, arroz, alimento. Algo que vai complementar ali a dieta deles. Trocam aquilo aí por alimento, quer dizer, é uma moeda deles, entendeu? Isso no que diz respeito aos mundares. E tem um problema dos mundares com os dinkas. Eles muitas vezes quer roubar a vaca do outro, eles brigam entre si, tem um problema. Então isso é impactante. Agora existem algumas outras coisas nesse mundo aí que a gente fica assim impactado com a nossa cultura ocidental, né? Essa questão, por exemplo, no Iêmen, que a pessoa casa, e aí a esposa pede para casar com outra mulher, para morar junto. Na cultura ocidental e cristã, uma coisa que a gente não concorda, que Sim, é avesso à nossa cultura, né? Mas é a cultura deles. Nos esquimós, lá no Alasca, tem uma tradição que se você for... Eu tive nos esquimós, mas não tive nos esquimós assim, mais distantes. Eu até tive... vou estar agora na Groenlândia, vou estar indo nos lugares mais remotos. Mas, por exemplo, há um costume natural dos esquimós que você vai passar vai visitar, eles oferecem a esposa dele para você dormir com ela. Dormir quentinho ali. Ou seja, você chega, vai visitar, e aí você oferece a sua esposa para dormir com o seu visitante, porque é uma cultura normal, porque foi uma coisa completamente absurda para a nossa cultura, não é aceitável isso, né? Sim. Mas, enfim, isso acontece. Agora, também tem aí, por exemplo, eu tive no Burundi, tive tem uns países. E qual povo, meu pai, que você achou assim mais... Porque fica nítido que você já viu de tudo, desde a riqueza, a pobreza, a miséria, o exótico. E qual povo que você achou mais feliz, mais amável, recebeu você ou os turistas, independente da realidade, da cultura, nessa questão? Olha, o brasileiro, de uma maneira geral, é bem aceito e bem recebido no mundo inteiro. Ronaldo. No mundo inteiro. Ronaldinho. Neymar, antigamente era Pelé. O brasileiro é recebido bem em todo lugar. Agora, eu digo a você o seguinte, eu sempre fui muito bem recebido em muitos lugares, tenho várias experiências, várias, podia passar aqui horas e horas e horas falando, mas eu fui muito impactado com a receptividade do povo paquistanês, do Paquistão, agora. Porque todo lugar que eu ia, eles vinham nos procurar, perguntar de onde é que a gente era, perguntar se está tudo bem, e pedir para tirar foto conosco. Porque lá tem poucos turistas, né? Sim. Então, um monte de selfie. Todo mundo tem celular no mundo inteiro. Aí tem a criancinha, o pai pega assim, pode tirar uma foto? Sim, please, ok, no problem. Aí junta um, junta outro, aquele monte de foto. Tem um monte de foto. Alguns eu até pedi para tirar na minha máquina, no meu celular, para ter lembrança. Sim. Mas um monte que eu tirar no celular deles que eu não vi essa foto, nem vou ver. Mas eles sempre muito cordiais, muito, muito preocupados, muito atenciosos. Mas olha, nas cidades... Não sei se foi no Paquistão que eu vi, mas acredito que sim, que alguns pequenos agricultores colocavam as hortaliças na beira da estrada e um saquinho para colocar o dinheiro. Então as pessoas passavam, compravam as hortaliças, botavam o dinheiro no saquinho.
Vai ter quase certeza que foi lá. Mas não foi no Paquistão. Eu não vi isso no Paquistão, não. Sim. Na verdade, não. Outro dia, eu e o Hudson, nós vimos lá no Nepal, eles colhem o arroz e colocam na estrada. Derramam o arroz na estrada, onde passam os carros. Sim. Porque o arroz vem com aquela... A palha. A palha, né? Sim. A palha. Então ele coloca na estrada, os carros vão passando por cima e vai debulhando. Isso, depois eles varrem. Depois eles varrem Isso aí. o arroz, aí naturalmente Uma lava. lavada. E os carros que passam naquela estrada é quem debulha, tira a palha do arroz. Esse arroz de hoje tá com gostinho de Michelin. Aí não é uma coisa estranha, é uma coisa exótica, uma coisa diferente, né? Sim. É realmente diferente. Agora, uma experiência também que nós tivemos, eu e Hudson, nós estivemos no Tibete. O Tibete, nós fomos num lugar chamado Palácio de Potala, que é o Vaticano do budismo. Eu falei muito sobre o islamismo, né? O islamismo muçulmano, né? Falei dos hinduístas, agora estou falando dos budistas. Lá é onde tem todos os Dalai Lamas estão enterrados lá, evidentemente não o atual que está exilado no norte da Índia. Sim. Mas tem 325 degraus para você subir para chegar lá em cima. Passamos um dia inteiro, eu e ele, no Palácio de Potala, na capital do Tibete, na cidade de Lhasa. Lhasa. E conseguimos assistir um culto com 800 monges. E até filmamos, assim meio que escondido, né? Participamos de um culto, aquele monte de 800 monges sentados, cantando aquelas cantorias, aquelas coisas. A gente fica pensando, poxa, quanta gente com muita fé, mas com a fé no lugar errado. Porque nós cremos em Jesus Cristo, em Deus. Sim. Eles creem, o budista crê em Buda. Sim. Para eles, o Deus é Buda, certo? E aí chega um momento que eles param, cada um vem tomar uma sopa, eles vêm os mais novos, as crianças, os jovens, né? Trazem a sopa para os monges mais antigos, então eles tomam aquela sopa, porque é 8 horas de culto. A gente ficou lá um tempão, não ficamos umas 8 horas, mas ficamos muito tempo gravando lá, umas 3 horas ficamos por lá. Então eles ficam lá sentados, fazendo aquelas rezas, aquelas coisas. É uma coisa que me impactou. Sim. Uma coisa estranha. Eles, assim, me impressionou muito nessa viagem, que eu tive lá o privilégio de estar lá também, a devoção de fato. Às vezes a gente reclama dentro da nossa fé de nos ajoelharmos 40 minutos ali para fazer uma oração, falar com Deus, e eles ficavam horas. A gente entrou, estava lá em oração, com um incenso, percorremos o Potala inteiro, horas assim de passeio, quando voltar a mesma pessoa estava ali na oração dele, dedicada naquilo que ele acreditava. Isso é muita fé. Não dá. Muita fé, Sim. muita Tá dedicação. no lugar Então errado, é mas muito bonito ver isso neles, né? Nesse sentido. E para mim, como eu falei, como meu pai ele se insere nisso, eu me inseri também nisso. Para mim foi um choque cultural, uma admiração nesse sentido. E como eu falei, desde as minhas experiências de mudança de conceito, queria aproveitar esse gancho com uma pergunta que eu tenho curiosa para o meu pai. O que você, meu pai, entende que você veio de uma... Como começamos nossa conversa, de uma classe social muito baixa, conseguiu, graças à misericórdia de Deus, crescer junto com a minha mãe financeiramente, ser uma pessoa de sucesso, empreendedora, mas viveu no mundo de tudo. E que lição que você tira com relação a valores, a riqueza, o que as viagens te trouxeram de gratidão? Eu sei que você é uma pessoa muito grata pelo pouco, pelo que tem, porque o mundo, eu acho que te ensinou um pouco isso. Me dá uma luz nesse sentido. Na verdade, assim, isso volta para o assunto de Deus, né? Porque você passa pelos lugares. Por exemplo, quando eu estive na Líbia, o Todo-Poderoso era o presidente da Líbia, né? Gaddafi, era o Deus Todo-Poderoso, adorado entre aspas, né? Mas cheio de ouro, milhões e milhões de dólares guardados, cheio de poder. Aí você vê assim, bom, alguns anos depois ele foi assassinado de maneira cruel. Sim. Ele foi empalado. Ou seja, sabe o que é empalado, Sim. né? Na Romênia faziam muito isso
na Romênia, na Transilvânia, ou a região do Drácula. O Drácula é um pouco de ficção, mas existiu um conde Drácula na Romênia. Sim. Não o Drácula que é vampiro, né? Mas já é uma ficção. Mas... Sim. E o negócio de morrer empalado, você enfia um pau, né? Uma madeira, no reto da pessoa até sair em cima, né? Sim. Então, muitos eram lá na região da Transilvânia, morriam dessa maneira. E eu não sei exatamente, não posso afirmar isso, mas eu já vi vários documentários aí pela internet que ele morreu dessa maneira. Não sei se foi exatamente assim, mas morreu. O outro, Saddam Hussein, que era todo poderoso, mandava, desmandava, matou um monte de gente, fez um monte de coisa. E até quando ele foi morto, que foi enforcado, a corda quebrou, não sei, deu um problema que ele... Não é que ele morreu enforcado de maneira de uma hora para outra, não. Sofreu na mão. Quer dizer, você passa o seguinte sentido. Qual é o final da história aqui? Ninguém é poderoso eternamente. Tudo é passageiro, tudo fica, tudo vira pó. Vira nada, zero. O que fica é Deus, com a sua misericórdia, graça e favor. É que nós, seres humanos, não temos a capacidade de viver literalmente aquilo que realmente Deus quer que a gente viva, né? A gente sempre é muito falho. Mas a gente vê todos esses palácios. Na Índia tem aquele monte de palácio, aquelas coisas. Hoje, a metade do palácio é para alugar, porque o cara precisa de manutenção. Entendeu? Aluga. Onde a princesa Diana fez a lua de mel, aí o príncipe Charles, tanto um quanto a princesa morreu no acidente, aquele local lá cheio de riqueza, hoje está lá, é um iate parado num lugar, já nem navega mais, quer dizer, tudo passa. Tudo passa. O rei de futebol, Pelé, um cara que eu tenho maior admiração, morreu, acabou, né? Aí você olha assim para aqui, os grandes, o Silvio Santos, o Flávio Cavalcante, o Jô Soares, o Chico Anísio, e estou falando da parte artística, né? Sim. Aí você vai para os políticos, idem, vai para empresários, idem, todos passam, morrem, vira pó. O que fica é Deus. Então, o que a gente tem que como lição da vida? Viva o melhor que você puder com o suor do seu rosto, aquilo que Deus te deu. Usufrui daquilo que Deus te deu. Respeite as pessoas e faça uma coisa muito simples que Deus mandou, que resume toda a palavra de Deus, resume toda a Bíblia, resume todo o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é o que resume a tudo. Eu, quando esteve lá agora no Paquistão, criancinha veio falar comigo e tal. Teve alguns colegas nossos que ficam assim, como está meio sujo, né? Meio, a pessoa não tá, uma criança que está meio, né? Lá no meio das tribos, né? Sim. O nariz já sujo, não. Você vai lá, abraça aquela pessoa, passa a mão na cabeça, para ficar os caras rindo, ficar satisfeito. Quer dizer, um carinho na cabeça de uma criança daquela, para ela é muita coisa. Brigando por uma garrafa de água mineral, que só estava um pouquinho assim, ó. E o guia nosso lá dizendo, não dê nada para ninguém, porque você vai ver, porque são milhares, né? Centenas de crianças. Aí você sai andando, aquele monte de crianças sai atrás. Se você for, nós levamos comida, levamos alguns amigos meus também que estavam comigo, né? Que éramos, no caso do Sudão, éramos em 11 pessoas, né? 11 homens. Levamos balas, levamos comida, levamos ajuda lá para as tribos, né? Mas distribuímos com a tribo, né? Ficamos sentados lá, distribuía. Mas você sabe, está com uma garrafa d'água e eles pedem, todo mundo brigando para pegar aquela garrafa d'água que só tinha um pouquinho de água, assim, porque eles bebem água... Uma outra realidade. É uma outra realidade. Agora, eu tive ano passado em Petrolina com o Antônio Torres, um trabalho que ele faz aí da Forte Leve, do Instituto Água Viva. E eu tive lá, uma criança, tem uma foto lá, A criancinha nunca tinha tomado água mineral. A criancinha lá de um lugar chamado, perto de uma cidadinha chamada Pilão Arcado. Você talvez nunca tenha ouvido falar dessa cidade. Não. Pilão Arcado, é uma cidadinha perto de Petrolina. A criança veio, perguntou se podia tomar água. Aí eu peguei água mineral, dei. Poxa, foi
ela ficou toda feliz da vida, tomou aquela água, chega quase que engasgava, pediu mais, porque nunca tinha tomado água mineral gelada. Ou seja, essa realidade que o mundo tem também está muito próxima da gente, né? Aqui no Brasil também tem muito saber isso. valorizar o pequeno, né? O belo, mesmo que de forma simples, no singelo que é um tipo de felicidade, né? Viktor Frankl fala muito sobre isso no livro dele, né? E, na experiência que ele teve na prisão de Auschwitz, no livro ele conta que ele ficava na fila ali, no frio, às vezes na neve, sobre ordens dos nazistas, e ele ficava pensando e valorizando momentos que ele tinha de experiência, de chegar em casa e devagar acender o apagador da luz, ver a luz acender, ver a esposa dele chegando, um café sendo feito. Então, no momento mais inóspito da vida dele, ele se agarrou ao pequeno, ao simples ali, né? É o símbolo da felicidade, né? Mesmo você tendo grandes coisas, você valorizar o pequeno, né? Essa gratidão da vida, né? Gratidão a Deus e pedir misericórdia a Ele, perdão todos os dias, todo momento, porque nós somos muito, muito ingratos em relação ao que Deus nos dá, né? Verdade. Deus nos dá tudo, dá o ar da vida, o sopro da vida e o ar. Se não tiver o ar, você morre em pouco tempo. O ar tá aí. Quem dá é Deus. Teve alguma viagem dessa, meu pai, falando disso, que você achou que não ia voltar para casa? Algum lugar que foi perigoso, que... Então, antes de você responder, você pergunta de novo. Sobre Iraci, para a gente encerrar essa parte 1, né? O senhor havia me contado que o senhor teve uma experiência na Somália, quando o senhor foi visitar lá a Somália, né? Mas conta um pouquinho disso. A Somália, a capital Mogadíscio, é um país que fica no chifre da África ali, né? Eu estava vindo do Uzbequistão, fiz uma conexão na Turquia, em Istambul, e cheguei lá bem cansado. Cheguei lá de madrugada, já de manhã cedo, e então eu estava doido para chegar no hotel, que eu tinha reservado um hotel próximo ao aeroporto. E então, a fila chegou o avião lotado, tinha um aeroporto horrível, pequeno, sem nenhuma acomodação, muito, muito ruim, e aquela fila enorme, né? E eu sou, pela misericórdia de Deus, cônsul da Costa do Marfim, cônsul honorário, né? É um cargo sem remuneração, um cargo de confiança. Eu represento o país aqui no Espírito Santo, cônsul honorário. E já sou cônsul há 4 anos da Costa do Marfim. E eu tenho uma carteira do Itamaraty, não é o passaporte diplomático, mas é um documento diplomático do Itamaraty, que me possibilita, em alguns lugares, principalmente nos países da África, você ter acesso àquela fila de diplomatas ou de autoridades que sai mais rápido, né? Sim. Então, tinha uma fila imensa. Normalmente, eu achei que devia... Bom, eu nunca uso esse documento aqui, mas eu tenho direito e vou, então, usar. E eu resolvi entrar na fila de autoridades, e tinha pouca gente, tinha umas 4, 5 pessoas só. Como eu tinha o documento, eu fui lá, mostrei. Aí foi ruim, primeiro porque é um país extremamente corrupto. Eles procuram fazer tudo para tirar dinheiro de você, tirar propina, de alguma maneira. Então, na hora de eu passar, então eles não eram passaporte. Meu passaporte é um passaporte normal do Brasil. E eu expliquei para eles que tinha aquele diplomático que permitia, até pela idade minha e tal, mas aí eles me mandaram ficar de lado, e veio um, veio outro. Depois eu descobri que eles tinham uma certa rivalidade com a Costa do Marfim, no que diz respeito a questões políticas aí dos países, né? E então eles queriam que eu desse propina para eles, para me liberar. E eu falei que não. Aí eles não gostaram, porque eu falei que não. Eles insinuaram que qualquer valor... Tá? Eu não vou dar propina, porque do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, se você dá propina para qualquer pessoa nessa circunstância, você é tão cúmplice quanto. Sim. Você está contribuindo para um fato ilícito. Sim. Eu falei que não dava. Que não, aí eu fiquei 4 horas esperando para ser liberado. E quando eu fui liberado escoltado, mas não é escolta no sentido positivo, né? Porque eu fui para o hotel dava para ir a pé, mas o hotel é perto do aeroporto, mas eu fui com uma pessoa lá
E aí resolvi, eu ia ficar 2 dias na cidade, também estava tendo um problema lá, porque a Somália está se dividindo como país. Tem a Somália e tem a Somalilândia. Somaliland, land de terra, né, em inglês. Somaliland. Mas ao norte que está querendo se separar da Somália de Mogadiscio, né? Mogadiscio é a capital da Somália, oficial. E tem essa outra cidade, essa outra região do país que estão querendo se separar. Aí aquela confusão, aquela coisa, eu avaliei, orei a Deus e falei, olha, vou ficar só um dia aqui na capital e vou embora. Então antecipei um dia, retornei para a Etiópia, para Addis Abeba, capital da Etiópia, e fiquei um dia, e eu já ia ter que voltar para a Etiópia para embarcar de volta para o Brasil, voltei um dia antes. Aí, durante esse dia, aproveitei para conhecer um pouco mais de Addis Abeba e fizemos de um limão a limonada, mas 4 horas de espera. Depois que você tiver vem de um voo de umas 12 horas, conexão ali, conexão aqui, classe econômica, e você doido para chegar no hotel, tomar um banho, dar uma descansada, dar uma relaxada, comer alguma coisa, você ficar ali aquele tempo todo por um problema sem nenhuma justificativa. O que era para ser um facilitador se tornou um problema. Um problema. Então, essas coisas acontecem, né? Sim. Já aconteceu em outros momentos, em outras situações, mas enfim, glória a Deus que está tudo bem, tudo tranquilo, nunca tive nenhum problema no sentido de passar, estou numa situação desesperadora, não. Deus sempre cuidou. Que bom. E eu sempre voltei em paz para casa. Olha, viajar é muito bom, voltar para casa é muito melhor ainda. Bom é ir, melhor é voltar. Claro, você não vai deixar de ir, mas você vai uma viagem de 15 dias, 20 dias, ansioso para voltar. Porque é bom você voltar para casa, para sua família, para seu cômodo, sua casa, sua esposa, seus filhos, seus netos. Isso a gente sente saudade e faz falta. E quanto mais a gente está longe, mais sente a falta. Isso não é demagogia, não, é fato. E, consequentemente, eu sempre digo, viajar é muito bom, quero continuar viajando, mas é melhor voltar. Quando você passou, conheceu, viu, passou uma semana, 2, 20 dias. Verdade. Hora de voltar. Que bom quando volta. É o voo que eu não quero perder, é o voo da volta. Daí você pode, de repente, perder uma conexão ou outra. Geralmente nunca acontece comigo essas coisas. Já aconteceu uma vez ou outra, mas muito raro. Mas você pode, tudo bem, vai hoje, vai amanhã, troca, vai para um lugar, vai para outro, tudo bem. O voo da volta é que não é bom perder, porque o voo da volta é a hora de voltar para casa. É referência. Voltar para o seu lar. É isso aí. Que legal. Glória a Deus por tudo. Subiraci, foram quase um pouco mais de 2 horas, passaram sem a gente ver. Verdade. Né, Hudson? Muita experiência de vida, muita história, muita troca. Foi muito bom tê-lo aqui com a gente. Subiraci, Hudson, agradeço a presença de vocês e espero que tenha sido a parte 1. Que vem a parte 2 e 3. Quando o senhor voltar lá da Groenlândia, sinta-se à vontade de contar para nós tudo que o senhor vivenciou. Tire bastante foto, faça bastante vídeo, porque a gente quer ver. Amém. Glória a Deus. Se for da vontade do Senhor, estaremos aí, com certeza. E é isso aí, pessoal. Agradeço vocês por estarmos conosco até esse momento. E é uma oportunidade estar com essas pessoas ilustres e agradeço aqui a Deus pela oportunidade e a vocês. Um abraço para todo mundo.